Tenha meu filho. Em troca, eu apagarei todas as suas dívidas. As palavras pairaram no ar como fumaça que se recusava a se dissipar. Olivia Bennet ficou paralisada na calçada encharcada pela chuva. Seus braços ainda envolviam firmemente uma caixa de papelão, contendo algumas roupas velhas e uma fotografia de sua mãe, tudo o que ela tinha no mundo. Sua mente lutava para processar o que o homem à sua frente acabara de dizer. Dante Caruso, o chefe da máfia mais poderoso de Nova York, um nome que fazia todo o submundo tremer, estava parado na chuva, olhando para ela com olhos cinzentos e frios como aço. No entanto, em algum lugar no fundo deles, havia uma dor que ela nunca tinha visto em ninguém. A boca de Olivia se abriu, mas nenhum som saiu. Não era assim que ela imaginava que sua noite de sexta-feira se desenrolaria. Ela acabara de ser expulsa de seu miserável apartamento por estar atrasada no aluguel. Acabara de ser demitida do café por cochilar, resultado de trabalhar 18 horas por dia durante meses a fio. Ela planejava ligar para Megan, implorar para dormir no sofá dela por algumas noites e então encontrar uma maneira de se virar, como sempre fizera nos últimos 10 anos. Difícil, solitário, mas livre. Essa era a vida dela. Difícil e solitária, mas pelo menos era a dela. Olivia Bennet, 27 anos, sua mãe falecida há 2 anos, sobrecarregada com uma enorme dívida hospitalar de uns $150 mil. Ela tinha 3 empregos ao mesmo tempo, servindo em um café pela manhã, limpando prédios comerciais à tarde e trabalhando em um bar à noite. Vivia de macarrão instantâneo e cochilos fragmentados no ônibus. Não se lembrava da última vez que tinha feito uma refeição de verdade. Não se lembrava da última vez que tinha rido de verdade. A vida lhe ensinara que nada era de graça e que os homens poderosos só apareciam quando queriam algo. Ela não era o tipo de mulher que chamava a atenção com uma beleza glamourosa. Não era o tipo de mulher que pertencia a festas da alta sociedade. Ela era apenas uma garota magra com cabelos castanhos avermelhados emaranhados pela chuva, olhos verdes sombreados pelo cansaço e roupas encharcadas e com cheiro de umidade. Ela era o tipo de pessoa que o mundo ignorava sem se dar ao trabalho de olhar para trás. E, no entanto, Dante Caruso estava ali. Um Bentley preto brilhante estava estacionado logo atrás dele. A porta aberta, uma luz amarela quente se espalhando como um convite do céu ou do inferno. Ela não tinha certeza de qual dos dois. 2 homens em ternos pretos estavam imóveis sob a chuva, os olhos varrendo a rua escura. Dante não tinha guarda-chuva. Gotas de chuva escorriam por seu terno caro, e ele não parecia se importar. Seu olhar permanecia fixo nela, como se ela fosse a única coisa que existisse naquela noite tempestuosa. Você ouviu o que eu disse? Ele continuou, sua voz baixa e sem pressa. Uma criança. Em troca, você não terá mais que viver assim. Olivia queria gritar na cara dele. Ela queria dizer que não era uma mercadoria para ser comprada e vendida. Ela queria se levantar e ir embora com o que restava de sua autoestima, mas suas pernas não se moviam. Talvez a chuva a tivesse entorpecido até os ossos. Talvez ela estivesse simplesmente muito cansada. Ou talvez, apenas talvez, uma parte oculta dela quisesse saber por que um homem como Dante Caruso escolheria uma garota como ela. Por que eu? Finalmente ela recuperou a voz, rouca e trêmula, mas ainda assim a sua própria voz. Dante inclinou a cabeça e o cinza em seus olhos suavizou-se. Apenas um pouco, mas o suficiente para Olivia perceber que ele não era apenas um chefe da máfia frio. Ele era um homem carregando alguma ferida. Uma ferida que o dinheiro e o poder não podiam curar. Porque você é a única pessoa que não me olha com medo ou ganância, disse ele. E porque acredito que você será uma boa mãe. A chuva continuava caindo. A noite permanecia escura, mas naquele momento, Olivia sabia que, independentemente da decisão que tomasse, sua vida nunca mais seria a mesma. Se esta história deixou você curioso para saber o que acontece a seguir, por favor, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com pessoas que amam histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima parte. Dante estendeu a mão para ela. Não era o gesto de um benfeitor concedendo misericórdia, mas o convite de um homem que estava esperando. Olivia olhou para aquela mão, com dedos longos e fortes, sem anel, sem calos ganhos com trabalho honesto. Era a mão do poder, do controle, de um mundo ao qual ela nunca pertencera. Ela não sabia o que a fez estender a mão e aceitá-la. Talvez o frio tivesse penetrado em seus ossos. Talvez fosse o cansaço após tantos anos lutando sozinha.
Ou talvez fosse simplesmente porque ela queria sentar-se em algum lugar seco, mesmo que fosse por apenas alguns minutos. A mão de Dante fechou-se em torno da dela, quente e firme. Ele a puxou para que se levantasse com tanta delicadeza que Olivia quase esqueceu que o homem à sua frente era o chefe da máfia mais famoso da cidade. Ela segurou a caixa de papelão com o outro braço, como se fosse a única tábua de salvação que lhe restava no mar escuro da noite. Dentro do Bentley, tudo era completamente diferente do mundo lá fora. Os assentos de couro creme acolheram seu corpo magro. O calor do sistema se espalhou pela cabine, afastando o frio que se agarrava à sua pele há horas. Um leve traço de sândalo pairava no ar, luxuoso e desconhecido, tanto que Olivia se sentiu como uma mancha nesse espaço impecável. Ela se encolheu no canto do assento, tentando não deixar suas roupas molhadas e surradas tocarem em nada. Dante sentou-se à sua frente, seus olhos cinzentos nunca a deixando nem por um segundo. A distância entre eles era inferior a 1 metro. No entanto, Olivia sentia como se um abismo os separasse. "Eu sei o que você está pensando", disse Dante, com voz baixa e calma, como se estivesse falando sobre o tempo em vez de um acordo louco. "Você acha que sou um pervertido tentando tirar proveito da sua situação? Você acha que isso é uma armadilha? Você acha que não existe almoço grátis neste mundo?" Olivia não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Dante deu um sorriso fraco que não chegou aos olhos. "Você está certa. Nada é de graça, mas este é um acordo justo, não caridade." Ele tirou um envelope branco do bolso interno do paletó e o colocou no assento entre eles. $150 mil em dívidas hospitalares serão apagados no momento em que você concordar. Você terá um lugar para morar, comida, roupas, o melhor atendimento médico durante toda a gravidez. Depois de dar à luz, você receberá os $2 milhões anuais para começar uma nova vida onde quiser. Os $2 milhões. O número era tão grande que Olivia nem conseguia imaginar. Ela trabalhava há 10 anos e nunca tinha economizado mais do que os $1.000 em sua conta. $2 milhões poderiam comprar uma pequena casa, um carro, uma vida em que ela não precisasse se preocupar com a próxima refeição. Mas qual era o preço? Uma criança, seu próprio sangue, uma vida que ela carregou por 9 meses e depois entregou como mercadoria. "Por que você precisa de uma criança?" Olivia perguntou, sua voz agora menos trêmula, mas ainda áspera. "Um homem como você. Você poderia ter qualquer mulher que quisesse. Por que escolher isso?" Dante ficou em silêncio por um longo tempo. A luz amarela quente do teto banhava seu rosto, acentuando a cicatriz tênue em sua sobrancelha esquerda e os ângulos rígidos de suas feições, como se fossem esculpidos em pedra. "Porque não quero uma esposa", ele finalmente disse. "Não quero amor. Não quero promessas. Não quero nada que possa se quebrar. Só quero um filho, um herdeiro, uma razão para continuar." Algo em sua voz fez Olivia estremecer. Não era a frieza ou a crueldade que ela esperava, mas uma solidão tão profunda e desesperada que ela quase podia tocá-la. Mas ela não podia se permitir amolecer. Não podia deixar que as circunstâncias a empurrassem para uma escolha da qual se arrependeria pelo resto da vida. "Não sou uma máquina de reprodução", disse Olivia, e sua voz a surpreendeu ao sair clara e firme. "Não sou algo que você pode comprar. Não importa o quanto eu seja pobre, não importa o quanto eu esteja desesperada, ainda tenho uma coisa que seu dinheiro não pode comprar: minha dignidade." Ela colocou a caixa de papelão no banco, abriu a porta do carro e saiu. A chuva ainda caía, mais fria do que antes, mas ela não se sentia mais entorpecida. A raiva a aquecia por dentro. "Você vai mudar de ideia." A voz de Dante veio de trás dela. Olivia virou a cabeça e viu que ele ainda estava sentado dentro do carro. Um cartão de visita preto entre 2 dedos. "Quando estiver pronta, me ligue. De dia ou de noite." Olivia pegou o cartão com a intenção de jogá-lo em um bueiro só para sentir satisfação. Mas sua mão não obedeceu. Em vez disso, ela o enfiou no bolso, virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Ela não precisava do dinheiro dele. Ela não precisava que ninguém a salvasse. Ela cuidava de si mesma há 10 anos e continuaria fazendo isso. Pelo menos era o que ela dizia a si mesma naquela noite chuvosa. 3 dias, 72 horas, 4.320 minutos. Foi o tempo que levou para destruir completamente o que restava de Olivia Bennet. Na primeira noite, ela foi para a casa de Megan com as roupas encharcadas e uma caixa de papelão amolecida pela chuva. Megan abriu a porta. Seus olhos se arregalaram de choque ao ver sua amiga tremendo no corredor. Sem perguntar muito, ela puxou Olivia para dentro
Entregou-lhe roupas secas e colocou uma tigela de macarrão quente na sua frente. O apartamento de Megan era apenas um pequeno estúdio no Brooklyn, apertado e gasto. Mas para Olivia, naquele momento, parecia mais aconchegante do que qualquer palácio. Ela se enrolou no sofá velho, engolindo colherada após colherada, enquanto contava a Megan sobre ter sido despejada e ter perdido o emprego no café. Ela não mencionou Dante Caruso. Não mencionou a oferta insana sob a chuva. Algumas coisas eram estranhas demais para serem colocadas em palavras. Na manhã seguinte, Olivia começou a procurar trabalho. Ela andou de rua em rua, parando em todos os cafés, restaurantes e lojas, com um cartaz de contratando colado na janela. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Nós ligaremos para você. A vaga já foi preenchida. Você não tem experiência suficiente. Você não tem um endereço fixo. Você não tem um número de telefone estável porque seu serviço foi cortado por falta de pagamento. Cada rejeição fazia Olivia sentir outro pedacinho de si mesma se quebrar e desaparecer. Mas ela continuou andando. Ela estava acostumada a ser rejeitada. Estava acostumada a lutar sozinha. No segundo dia, a febre começou. Naquela noite, a chuva deixou sua marca. Olivia acordou com o corpo em chamas, a garganta inflamada como se tivesse engolido lâminas de barbear e a cabeça pesada como se estivesse cheia de chumbo. Megan, preocupada, queria levá-la ao hospital, mas Olivia recusou. Um hospital significava contas. Contas significavam mais dívidas. Ela já devia os $150 mil. Não podia acrescentar nem mais um centavo. Engoliu alguns analgésicos. Megan a fez sair da cama e voltar a procurar trabalho. Suas pernas tremiam. Sua visão estava embaçada devido à febre, mas ela caminhou. Continuou batendo em portas. Continuou sendo rejeitada. No final da tarde do segundo dia, recebeu a primeira ligação da empresa de cobrança de dívidas. Olivia pegou o telefone de Megan, emprestado, para verificar as mensagens dos lugares onde havia se candidatado. Mas ouviu a voz fria de um homem na linha. Ele sabia que ela havia perdido o emprego. Ele sabia que ela havia sido despejada. Ele sabia que ela não tinha mais nada e não se importava. A dívida estava vencida há 90 dias. Se ela não pagasse em 2 semanas, eles entrariam com uma ação judicial. Eles apreenderiam todos os seus bens. Eles arruinariam sua pontuação de crédito de tal forma que ela nunca mais conseguiria alugar um lugar ou conseguir um emprego decente. Olivia desligou com a mão trêmula. Ela não tinha bens para apreender. Ela não tinha nada, exceto uma caixa de papelão com algumas roupas velhas e a fotografia de sua mãe. Naquela segunda noite, Olivia deitou-se no sofá de Megan, com os olhos bem abertos, olhando para o teto escuro. A febre fazia seu corpo oscilar entre calor e calafrios. Sonhos com sua mãe se misturavam com pesadelos com os gritos do padrasto. Ela se via ao lado do caixão da mãe, sem dinheiro para comprar flores. Ela se via de joelhos no hospital, implorando aos médicos para salvarem sua mãe, sabendo que cada dia de tratamento significava mais do $1.000 que ela não tinha. Ela viu sua mãe sorrir para ela pela última vez, dizendo: "Minha filha, desculpe por deixá-la sozinha." No terceiro dia, Olivia não conseguia mais sair da cama. A febre havia se transformado em pneumonia. Ela tossia até sentir que seus pulmões poderiam se romper. Megan precisava ir trabalhar, deixando-a sozinha no apartamento silencioso. Olivia ficou deitada, observando a luz do sol entrar pela janela suja. E pela primeira vez na vida, sentiu vontade de desistir. 10 anos. 10 anos ela lutou. 10 anos ela tentou. E no final, ela ainda estava ali, deitada no sofá de outra pessoa, doente, sem dinheiro, sem teto, sem futuro. Sua mão foi até o bolso onde o cartão de visita preto estava desde aquela noite. Ela o tirou e ficou olhando para as letras douradas sob a fraca luz do sol. Dante Caruso, um número de telefone, sem cargo, sem endereço, nada mais. Como se o nome fosse tudo o que alguém precisasse saber. Olivia lembrou-se dos olhos cinzentos dele na chuva. Lembrou-se do calor na voz grave dele quando falou sobre querer um filho. Lembrou-se da dor que vislumbrou por trás da aparência fria dele. Quem era ele? Por que a escolheu? E por que, mesmo depois de ela ter recusado categoricamente, ele ainda acreditava que ela voltaria? Talvez porque ele soubesse o que ela não queria admitir, que o orgulho não podia encher um estômago vazio, que a dignidade não podia pagar contas de hospital, que às vezes, quando você chega ao fundo do poço, a única maneira de sobreviver é aceitar a mão que lhe é oferecida, por mais assustadora que seja. O cartão tremia em seus dedos. Ou talvez fossem seus dedos que tremiam. Olivia fechou os olhos e, pela primeira vez desde que sua mãe morrera, chorou.
O relógio na parede de Megan marcava 2 da manhã quando Olivia pegou o telefone. O apartamento estava mergulhado na escuridão, com apenas a luz da rua entrando por uma fresta nas cortinas, projetando faixas fracas de luz pelo chão. Megan dormia profundamente em seu quarto, sem saber que sua amiga estava tomando uma decisão que poderia mudar toda a sua vida. Olivia olhou para o cartão de visita em sua mão, as letras douradas brilhando sob o fraco brilho da tela do telefone. Seu dedo tremia enquanto ela discava cada número. Ela parou no último dígito com a ponta do dedo pairando sobre a tela. Essa era sua última chance de voltar atrás, sua última chance de manter o que ela chamava de dignidade. Mas o que significava dignidade quando ela estava deitada no sofá de outra pessoa, com 40 degrees de febre e sem saber o que iria comer no dia seguinte? Olivia fechou os olhos, respirou fundo e apertou o botão de ligar. O telefone tocou 2 vezes antes que alguém atendesse. Não era uma voz sonolenta, nem irritada como ela imaginava. A voz de Dante Caruso soou calma e alerta, como se ele estivesse esperando por essa ligação há 3 dias. Eu sabia que você ligaria. Apenas 4 palavras, mas foram suficientes para fazer Olivia se sentir irritada e aliviada. Irritada com a confiança dele, tão próxima da arrogância. Aliviada porque, pelo menos, não teria que explicar nada. Seu acordo ainda está de pé? Estou pronta para aceitar, disse ela, com a voz enfraquecida pela doença e por 3 dias sem falar com ninguém. Silêncio por 1 segundo. Então, a voz grave respondeu sem hesitação. Um carro irá buscá-la em 10 minutos. Envie-me o endereço. Exatamente 10 minutos depois, o familiar Bentley preto parou em frente ao prédio de Megan. Olivia conseguiu deixar um bilhete para a amiga, apenas algumas palavras. Não se preocupe comigo. Eu ficarei bem. Ligarei mais tarde. Ela não sabia se estava mentindo, não sabia se ficaria bem, só sabia que não tinha outra escolha. Saindo do prédio com a caixa de papelão nos braços, Olivia viu um homem parado ao lado do carro, segurando a porta aberta para ela. Não era Dante. Esse homem era mais velho, por volta dos 40 anos, com cabelos grisalhos e olhos afiados como facas. Ele acenou para ela sem falar nada e esperou até que ela entrasse antes de fechar a porta. A viagem durou quase 1 hora. O carro saiu do Brooklyn, atravessou uma ponte e seguiu em direção a Long Island. Olivia ficou sentada imóvel no banco de trás, observando a cidade desaparecer atrás do vidro. Prédios altos deram lugar a bairros dispersos, depois a campos engolidos pela escuridão e fileiras de árvores ao longo da estrada. Ela não perguntou para onde estavam indo. Não tinha mais forças para perguntar nada. A febre ainda atormentava seu corpo, tornando tudo nebuloso, como um sonho. Talvez isso realmente fosse um sonho. Talvez ela acordasse no sofá de Megan e percebesse que tudo tinha sido uma alucinação causada pela febre. Mas quando o carro parou em frente aos portões de uma propriedade, Olivia soube que não era um sonho. Nenhum sonho poderia ter inventado o que estava diante dela. Um portão de ferro fundido com mais de 3 metros de altura se abriu, revelando uma estrada sinuosa de pedra entre 2 fileiras de carvalhos antigos. Lâmpadas de jardim brilhavam em ambos os lados, formando uma faixa de luz dourada que levava até a enorme mansão à distância. Olivia não conseguia ver a casa inteira no escuro, mas podia ver janelas iluminadas, colunas brancas imponentes e uma grande fonte bem em frente à entrada principal. Aquilo não era uma casa, era um palácio. O carro parou em uma escadaria de granito. O homem de cabelos grisalhos abriu a porta para ela e dessa vez falou: "Sou Enzo. Enzo Vitali. Se precisar de alguma coisa, me chame." Sua voz era baixa e firme, não amigável, mas também não fria. Era a voz de alguém acostumado a servir sem nunca ser submisso. Olivia assentiu, sem saber o que dizer. Subiu os degraus, com as pernas tremendo de febre e de puro nervosismo. A caixa de papelão em suas mãos de repente parecia mais patética do que nunca. Em meio a todo esse luxo, as enormes portas de carvalho se abriram, e Olivia entrou em um mundo completamente diferente. O hall principal era vasto, com um teto de mais de 6 metros de altura. Um enorme lustre de cristal pendia no centro, espalhando luz sobre o piso de mármore. 2 escadas curvas simétricas subiam até o andar superior. Seus corrimãos de ferro fundido formavam padrões intricados. Pinturas a óleo revestiam as paredes, cada uma provavelmente valendo mais do que todo o trabalho de sua vida. O aroma de sândalo e lírios flutuava no ar, elegante e exótico. Olivia ficou parada no meio do salão, sentindo-se menor do que nunca. Quem era ela em um lugar como este? Uma garota pobre das favelas do Brooklyn, vestindo roupas emprestadas, segurando uma caixa de papelão rasgada, tremendo de febre e medo.
Ela não pertencia a este lugar. Ela não pertencia a este mundo. Senhorita Bennet. A voz familiar veio do topo da escada. Olivia olhou para cima e viu Dante descendo. Ele usava uma camisa branca, com as mangas enroladas até os cotovelos. Nenhum terno caro como na noite da chuva. E ainda assim, o poder ainda irradiava dele a cada passo, a cada olhar. Seus olhos cinzentos pararam em seu rosto pálido. E Olivia viu algo cintilar ali. Não era triunfo como ela esperava. Preocupação, você está doente, disse ele. Não é uma pergunta. Olivia queria responder, queria provar que estava bem, que ainda tinha controle. Mas seus joelhos de repente cederam. O mundo inclinou-se e tudo se dissolveu na escuridão. Olivia acordou em um quarto desconhecido, deitada na cama mais macia que já havia tocado em sua vida. A luz do sol se filtrava através das cortinas creme, formando faixas douradas e quentes sobre a colcha de seda branca que a cobria. Ela não sabia há quanto tempo estava dormindo. Só sabia que a febre havia baixado. Seu corpo não doía mais como antes. E alguém havia trocado suas roupas por um pijama de seda fresco e macio. Olivia sentou-se lentamente e olhou ao redor. O quarto era maior do que o estúdio que ela havia alugado, com teto alto, paredes azul claras e pinturas de paisagens penduradas em ambos os lados. Um vaso com flores frescas estava sobre a mesa de cabeceira, exalando um aroma suave. Ao lado dele, havia uma bandeja de café da manhã, ainda fumegante, com torradas, ovos fritos, suco de laranja e uma xícara de café. Há quanto tempo ela não tomava um café da manhã como esse? A porta se abriu e uma mulher de meia-idade, vestindo um uniforme de empregada doméstica, entrou. Ela sorriu para Olivia, de forma calorosa e sem julgamento. Você acordou. O Sr. Caruso ficará muito satisfeito. Por favor, tome seu café da manhã. E quando estiver pronta, ele gostaria de vê-la em seu escritório. Olivia queria perguntar há quanto tempo estava inconsciente. Queria perguntar quem havia trocado suas roupas. Queria perguntar por que estavam cuidando tão bem dela. Mas a mulher se virou antes que Olivia pudesse abrir a boca. Olivia olhou para a bandeja e engoliu em seco. Ela não comia direito há 3 dias. Mesmo que sua mente lhe dissesse para ser cautelosa, seu estômago atraiu com um ruído alto e doloroso. 1 hora depois, Olivia estava diante da porta de carvalho do escritório. Suas mãos se cerraram em punhos para evitar que tremessem. Ela havia tomado banho e estava vestindo roupas que alguém havia colocado no armário. Simples, mas que lhe serviam com uma precisão quase inquietante. Ela respirou fundo e bateu na porta. A voz grave e familiar veio de dentro. Entre. O escritório de Dante não se parecia em nada com o que Olivia imaginava ser o covil de um chefe da máfia. Não havia armas penduradas nas paredes. Nenhuma atmosfera ameaçadora. A sala era inundada pela luz natural de 2 grandes janelas ladeadas por estantes que chegavam ao teto e dominadas por uma enorme mesa de carvalho no centro. Dante estava sentado atrás da mesa e ao lado dele estava um homem mais velho, com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada. Uma pilha grossa de documentos estava espalhada à sua frente. Senhorita Bennet. Dante levantou-se ao vê-la, seus olhos cinzentos percorrendo rapidamente o rosto dela, como se verificasse seu estado. Como você está se sentindo? Olivia assentiu. Melhor. Obrigada por cuidar de mim. As palavras saíram educadas e distantes, como se ela estivesse falando com um estranho em um elevador, não com o homem que se oferecera para que ela tivesse seu filho. Dante apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Este é meu advogado, o Sr. Harrison. Ele explicará os detalhes do acordo. Olivia sentou-se com as costas retas e os ombros tensos, como um animal selvagem, pronta para fugir a qualquer momento. O advogado Harrison ofereceu-lhe um sorriso profissional e distante. Depois começou a virar as páginas do contrato. Ele leu cada cláusula com uma voz calma, os números e termos jurídicos girando na cabeça de Olivia. A dívida de os $150 mil seria paga imediatamente. Olivia moraria na propriedade durante toda a gravidez, com assistência médica completa. Após o nascimento, ela receberia os $2 milhões. Tudo era claro, frio, profissional. Então, o advogado Harrison virou para a última página e sua voz ficou mais lenta. A última cláusula, senhorita Bennet. Esta é a cláusula que o Sr. Caruso solicitou especificamente que fosse adicionada. Olivia olhou para o papel, lendo as linhas em negrito, e não conseguiu acreditar no que via. A cláusula afirmava claramente que Olivia Bennet manteria todos os direitos maternos sobre a criança. Ela teria o direito de visitá-la a qualquer momento, o direito de participar de todas as decisões relacionadas à criação da criança.
E se desejasse, poderia ficar e ser a verdadeira mãe da criança, em vez de partir após o nascimento. Ela não era uma barriga de aluguel. Ela era a mãe. Olivia olhou para Dante com um choque indisfarçável nos olhos. Por quê? Perguntou ela com a voz trêmula. Você poderia exigir que eu entregasse o bebê e desaparecesse. Por que me dar isso, certo? Dante olhou para ela e seus olhos cinzentos não estavam mais tão frios quanto quando se conheceram. Havia algo mais suave ali, algo como uma dor enterrada há muito tempo. Porque toda criança precisa de uma mãe, disse ele lentamente. Perdi minha mãe quando era jovem. Sei como é crescer sem aquela mão acariciando seu cabelo, sem aquela voz cantando para você dormir. Não quero que meu filho sofra isso. Ele fez uma pausa, apertando a mandíbula como se estivesse segurando algo. Isso não é caridade, senhorita Bennet. É seu direito, e o direito da criança. Olivia olhou para o contrato, as linhas ficando embaçadas diante de seus olhos. Ela se preparou para assinar um acordo frio para se tornar uma ferramenta para ter um filho, para trocar seu corpo por dinheiro. Ela não estava preparada para isso. Ela não estava preparada para ser tratada como um ser humano. Ela não estava preparada para ver a ternura escondida sob a aparência fria de Dante Caruso. O advogado Harrison colocou uma caneta na frente dela. Se concordar com todos os termos, assine na última página. Olivia pegou a caneta. Sua mão tremia, não de medo, mas da percepção de que estava à beira de uma vida completamente diferente. Pensou em sua mãe, que havia trabalhado até a exaustão para criá-la. Pensou nos anos de luta solitária. Pensou em uma criança que ainda não existia, mas que já tinha uma vida cheia de amor prometida, e assinou seu nome. A tinta preta escorreu pelo papel branco, selando um acordo que Olivia sabia que mudaria tudo. Ela colocou a caneta na mesa e olhou para Dante. Ele não sorriu com triunfo como ela esperava. Ele apenas acenou com a cabeça, seus olhos expressando algo que parecia respeito. Bem-vinda à família Caruso, senhorita Bennet. 2 semanas se passaram na propriedade dos Caruso, e Olivia se sentia como um fantasma vagando por paredes luxuosas. Ela tinha um quarto privado 5 vezes maior do que seu antigo apartamento, um closet cheio de roupas novas ainda com as etiquetas, 3 refeições por dia que podiam ser levadas para o quarto dela, se ela quisesse. Ela tinha tudo o que nunca ousara sonhar, mas não tinha ninguém com quem conversar. Os funcionários a tratavam com educação, mas mantinham distância, como se ela fosse uma convidada especial que não ousavam abordar. Enzo acenava sempre que passava por ela no corredor. Mas ele nunca parava para conversar, e Dante quase desapareceu de sua vida depois do dia em que ela assinou o contrato. Ela só o viu algumas vezes, quando ele atravessava o saguão com um telefone colado ao ouvido, ou quando seu carro preto passava pelo portão tarde da noite. Ele não ia vê-la. Ele não a via como se ela fosse apenas um investimento cuja papelada ele havia concluído e que poderia esquecer até a hora de receber o retorno. Olivia não sabia como isso a fazia se sentir. Aliviada por não ter que enfrentar o homem que a comprara ou solitária, porque isso significava que ela era realmente apenas mais um objeto em uma mansão cheia de objetos caros. Nos primeiros dias, ela passou a maior parte do tempo em seu quarto, lendo os livros de uma pequena estante que alguém havia preparado, olhando pela janela para o vasto jardim do outro lado. Às vezes, ela se perguntava se tinha permissão para sair do quarto, se alguém estava observando cada passo seu, se ela era realmente livre ou simplesmente vivia dentro de uma gaiola dourada. Ela tentou caminhar pela propriedade, explorando cômodo por cômodo, corredor por corredor, e ninguém a impediu. Mas essa liberdade só a fazia se sentir mais vazia. Livre para fazer o quê? Quando ela não tinha nenhum propósito. Livre para ir aonde? Quando ela não pertencia a lugar nenhum. A noite era a parte mais difícil, quando a propriedade mergulhava no silêncio, quando não havia passos de empregados nem carros indo e vindo. Olivia deitava-se na cama enorme e se sentia menor do que nunca. Sentia a falta de seu apartamento apertado, sentia a falta do barulho da rua que entrava pela janela, sentia a falta da exaustão após um turno de 18 horas. Mas pelo menos naquela época ela sabia que estava vivendo do fruto do seu próprio trabalho. E agora? Do que ela estava vivendo agora? De uma promessa de ter um filho para um estranho? De um corpo que ela havia concordado em entregar? Esses pensamentos giravam em sua cabeça todas as noites, até que dormir se tornou um luxo que ela não podia se permitir. Na 15ª noite, quando o relógio bateu 2 da manhã, e Olivia ainda estava se revirando, incapaz de dormir, ela decidiu sair do quarto. A mansão estava silenciosa na escuridão. Apenas algumas luzes fracas no corredor guiando o caminho. Descalça no chão de pedra fria,
Ela passou por quartos escuros em direção à porta dos fundos que dava para o jardim. Ela havia explorado o jardim algumas vezes durante o dia, mas nunca à noite. Nunca, Pam. Quando abriu a porta, ela respirou fundo. O ar frio da noite invadiu seus pulmões, trazendo o cheiro da grama molhada e do jasmim de um arbusto próximo. O céu noturno se estendia acima dela, negro profundo e brilhando com milhões de estrelas. Ela não via tantas estrelas desde que era criança, quando sua mãe ainda era saudável, e as duas às vezes se deitavam no parque para observar o céu noturno. Na cidade, as luzes de néon engoliam todas as estrelas. Mas aqui, na distante Long Island, o céu parecia veludo preto que alguém havia salpicado com diamantes. Olivia encontrou um banco de pedra no jardim, sentou-se e inclinou o rosto para o céu. Ela não sabia há quanto tempo estava sentada ali. Só sabia que, pela primeira vez em semanas, se sentia calma. As estrelas não a julgavam. Elas não se importavam com quem ela era, o que ela tinha feito, quais contratos ela tinha assinado. Elas apenas brilhavam em silêncio, como faziam há milhões de anos e continuariam fazendo por mais milhões. Você também não consegue dormir. A voz baixa atrás dela fez Olivia se assustar e se virar. Dante estava a alguns passos de distância, vestido com uma roupa de dormir simples e um casaco fino sobre os ombros. Sem terno caro, sem aura fria de poder sob o luar. Ele parecia um homem comum que não conseguia dormir, cansado e sozinho. Eu não sabia que havia alguém aqui. Olivia respondeu, sua voz ainda um pouco trêmula de surpresa. Eu volto para dentro se você quiser ficar sozinho. Dante balançou a cabeça e caminhou até o banco de pedra em frente a ela. O jardim é grande o suficiente para nós dois, e eu não consigo dormir há muito tempo. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era pesado. Apenas dois estranhos sentados juntos à noite, cada um com seus próprios pensamentos. Olivia olhou para Dante. Ao luar, ela podia ver as linhas de cansaço ao redor dos olhos dele, a escuridão escondida por trás do seu olhar cinza. Ele não parecia um chefe da máfia assustador agora. Parecia um homem tentando fugir de algo em seus sonhos. Você costuma vir aqui à noite? Ela perguntou, sem saber bem por que queria puxar conversa. Dante assentiu. Quando não consigo dormir, este jardim me ajuda a pensar. Pensar sobre o quê? Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos cinzentos se voltaram para o céu, como se procurassem algo entre as inúmeras estrelas. Sobre o que perdi, sobre as decisões que tomei, sobre se estou no caminho certo ou não. Olivia o observou, e pela primeira vez, viu um ser humano real por trás da máscara do poder. Alguém que sentia dor, que sentia solidão, que tinha noites em que não conseguia dormir. Acho que sim, disse ela lentamente. Ninguém sabe se está no caminho certo. Apenas continuamos caminhando e torcendo para não nos afastarmos muito. Dante se virou para olhá-la. Havia algo parecido com surpresa em seus olhos. Talvez ele não esperasse empatia dela. Talvez ele não estivesse acostumado a que alguém falasse com ele como um homem comum, em vez de um chefe temido. Você é a primeira pessoa que não tentou me dizer que estou fazendo a coisa certa, disse ele, um leve sorriso passando por seus lábios. Porque eu não sei o que você está fazendo, respondeu Olivia sem rodeios. Eu só sei que você comprou uma criança de uma garota pobre. Não acho que isso seja algo para se orgulhar. Dante não explodiu de raiva como ela esperava. Ele apenas acenou com a cabeça, seu olhar ficando distante. Você está certa, mas às vezes as coisas das quais você não pode se orgulhar são a única maneira de continuar vivendo. Eles ficaram sentados em silêncio por mais um tempo, duas figuras sob um céu estrelado. E Olivia percebeu que era a primeira vez desde que chegara àquela propriedade que não se sentia como um objeto. Sentia-se como um ser humano a falar com outro ser humano. Depois daquela noite, a relação entre Olivia e Dante não mudou muito. No entanto, algo havia mudado. Eles ainda raramente se cruzavam, ainda viviam como estranhos sob o mesmo teto. Mas às vezes, Olivia percebia o olhar de Dante pousando nela por um breve momento antes de ele desviar o olhar, e ela não se sentia mais completamente invisível. Uma semana após a conversa no jardim, Olivia estava vagando pela propriedade quando descobriu uma porta que nunca tinha visto antes. Ela ficava no final do corredor do segundo andar, diferente das portas de carvalho claro ao redor. Essa era pintada de branco marfim, com delicados padrões esculpidos, e tinha uma fechadura antiga que nenhuma outra porta da mansão tinha. Olivia estendeu a mão para tocar a maçaneta e uma voz soou atrás dela imediatamente. Você não deve entrar nessa sala. Olivia se virou e viu Enzo parado a alguns passos de distância. Seu rosto estava calmo como sempre, mas algo em seus olhos a fez retirar a mão imediatamente. Desculpe, disse ela. Eu só estava curiosa. Não sabia que esse quarto estava trancado.
Enzo assentiu e se aproximou dela. Ele olhou para a porta com uma expressão distante, como se estivesse olhando para um passado que havia se perdido há muito tempo. Esse quarto está trancado há 10 anos. Ninguém tem permissão para entrar, nem mesmo a equipe de limpeza. 10 anos? Olivia não conseguiu esconder sua curiosidade. Por quê? Enzo ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse ponderando se deveria falar. Finalmente, ele soltou um suspiro e se virou para ela. Você mora aqui agora. Você vai ter um filho dele. Talvez você devesse saber. Eles desceram as escadas e se sentaram em uma pequena sala. Olivia nunca tinha estado ali antes. Enzo serviu uma xícara de chá para ela, depois se sentou à sua frente, o olhar severo em seus olhos suavizando-se ligeiramente quando começou a falar. Há 10 anos, o Sr. Dante amava uma mulher chamada Sofia. Eles se conheceram na faculdade, antes de ele assumir o controle da família e se tornar o homem que é hoje. Sofia era filha de uma família comum, sem nenhuma ligação com o nosso mundo. Ela amava o Sr. Dante pelo que ele era, não por dinheiro ou poder. Enzo fez uma pausa e tomou um gole de chá, como se reunisse forças para continuar. Eles planejavam se casar. O Sr. Dante queria construir uma vida normal com ela. Queria filhos. Queria uma família de verdade. Mas este mundo não permite sonhos como esse. O que aconteceu? Olivia perguntou, sua voz agora mais baixa. A família Benedetto. Enzo pronunciou o nome como se cuspisse algo amargo. Eles são os inimigos jurados da família Caruso. Quando descobriram que o Sr. Dante tinha uma fraqueza, atacaram ali. Eles sequestraram Sofia para forçá-lo a abrir mão do território leste da cidade. Olivia sentiu o sangue em suas veias esfriar. Ela sabia que Dante era um chefe da máfia, mas ouvir sobre violência real ainda a fazia tremer. O Sr. Dante fez tudo o que eles exigiram. Ele entregou o território, o dinheiro, tudo o que eles queriam. Mas Enzo parou, cerrando os dentes. Eles ainda assim a mataram. Eles devolveram o corpo dela bem na frente desta propriedade, como um aviso. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Olivia não sabia o que dizer. Ela tentou imaginar a dor que Dante deve ter sentido ao encontrar a mulher que amava daquele jeito, mas não conseguiu. Era um tipo de sofrimento além do alcance da imaginação. Aquele quarto lá em cima, Enzo continuou, baixando a voz, era o quarto que o Sr. Dante pretendia usar como suíte nupcial. Ele o decorou. Ele preparou tudo para um dia de casamento que nunca aconteceu. Depois que Sofia morreu, ele trancou aquele quarto e nunca mais o abriu. Olivia lembrou-se da conversa no jardim na noite anterior. Lembrou-se do olhar distante nos olhos de Dante quando ele falou sobre o que havia perdido, sobre as decisões que havia tomado. Lembrou-se dele dizendo que, às vezes, as coisas das quais você não pode se orgulhar são a única maneira de continuar vivendo. Agora ela entendia. Ele não era apenas um chefe da máfia frio tentando comprar uma criança. Ele era um homem que havia perdido o amor de sua vida, perdido o sonho de uma família e passado 10 anos vivendo à sombra dessa memória. Por que você está me contando isso? Ela perguntou a Enzo. Enzo a estudou, com algo parecido com a apreciação em seu olhar. Porque você é a primeira pessoa que o fez sair para o jardim à noite e não ficar sozinho. Eu cuido da segurança da propriedade. Eu o vi sentado ali conversando com você. Ele se levantou como se estivesse pronto para sair. Por 10 anos, o Sr. Dante não deixou ninguém se aproximar. Ele se trancou em outro quarto selado, um quarto dentro de seu próprio coração. Talvez você possa ajudá-lo a abrir essa porta. Enzo saiu deixando Olivia sozinha com pensamentos que se agitavam e giravam. Ela ficou sentada ali por um longo tempo, o chá esfriando em suas mãos, olhando pela janela sem realmente ver nada. Ela tinha vindo para cá cheia de ressentimento, com a sensação de ter sido comprada, com a defensividade de alguém que a vida havia maltratado muitas vezes. Mas agora ela percebia que Dante também havia sido maltratado pela vida. Só que suas feridas estavam escondidas atrás do poder e do dinheiro. Naquela noite, quando Olivia passou pela porta branca no segundo andar, ela parou por um momento. Ela não tocou na maçaneta, não tentou abri-la. Simplesmente ficou ali, colocou a mão contra a madeira fria e, pela primeira vez, sentiu um fio invisível conectando-a ao homem em algum outro lugar daquela mansão. Ambos haviam perdido alguém que amavam. Ambos estavam tentando sobreviver com feridas que não saravam. E talvez, apenas talvez, fosse por isso que o destino os havia unido. Uma semana depois de ouvir a história de Sofia, Olivia foi informada sobre sua primeira consulta com o especialista em fertilidade. Ela sabia que isso iria acontecer e se preparou para isso. Mas quando aquela manhã chegou, ela ainda sentiu seu estômago apertar de nervosismo.
Esse era o primeiro passo do acordo, o primeiro passo que a transformaria de Olivia Bennet na mulher que carregaria um filho para a família Caruso. Ela vestiu um vestido azul claro, simples, que alguém havia preparado no armário, penteou o cabelo e desceu para o hall principal exatamente às 8 horas, como havia sido instruída. O que ela não esperava era encontrar Dante esperando por ela. Ele estava com seu terno preto de sempre, mas não parecia apressado, não parecia que estava indo para outro lugar. Ele ficou ali parado, como se esperar por ela fosse a única coisa em sua agenda naquele dia. "Aonde você vai?" perguntou Olivia, incapaz de esconder a surpresa em sua voz. Dante ergueu uma sobrancelha. "Com você ao médico. Você achou que eu iria deixá-la ir sozinha?" Olivia não soube como responder. Ela presumiu que ele a entregaria a um motorista ou a Enzo, que ele tinha coisas mais importantes a fazer do que ficar sentado na sala de espera de um hospital. Mas Dante colocou a mão na parte inferior das costas dela, gentilmente guiando-a em direção à porta, onde o carro preto já estava esperando. O lugar para onde foram não se parecia com nenhum hospital que Olivia conhecia. Não havia fileiras lotadas de cadeiras, nem cheiro forte de desinfetante, nem ar sombrio de doença. Era uma clínica particular de luxo em Manhattan, com uma sala de espera que parecia um hotel 5 estrelas e funcionários da recepção que os receberam como convidados de honra. A doutora Rebecca Moore era uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos bem cortados e olhos calorosos por trás de óculos de armação prateada. Ela apertou a mão dos dois e os convidou a se sentarem em uma espaçosa sala de exames inundada por luz natural. "Antes de começarmos qualquer procedimento", disse a doutora Moore, em tom gentil, mas profissional, "preciso fazer alguns exames para avaliar a saúde geral da senhorita Bennet." Olivia assentiu, já se preparando para agulhas e frascos de sangue, mas não estava preparada para o que a doutora Moore disse depois de analisar os resultados. A médica colocou os papéis sobre a mesa e olhou para Olivia com uma expressão que demonstrava preocupação e uma reprovação silenciosa. "Senhorita Bennet, você está gravemente desnutrida. Seu IMC está abaixo do normal. Você tem deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência de quase todos os nutrientes de que seu corpo precisa. Seu organismo está em estado de exaustão." Olivia sentiu suas bochechas queimarem de vergonha. Ela sabia que era magra, sabia que não comia direito há anos, mas ouvir isso dito tão claramente a fez querer desaparecer no chão. Ela não conseguia olhar para Dante. Não queria ver decepção ou repulsa nos olhos dele quando ele percebesse que o que havia comprado estava irremediavelmente danificado. Mas quando finalmente olhou para ele, não viu decepção. Viu raiva. A mandíbula de Dante estava cerrada com força, seus olhos cinzentos escurecendo como o céu antes de uma tempestade. E aquela raiva não era dirigida a ela. "Há quanto tempo?" ele perguntou com uma voz tão fria que até o Dr. Moore fez uma pausa. "Há quanto tempo ela vivia assim?" O Dr. Moore olhou para Olivia como se esperasse permissão. Olivia engoliu em seco e escolheu a verdade. "Anos desde que minha mãe ficou gravemente doente. Eu não tinha dinheiro suficiente para pagar as contas do hospital e comer direito." Dante não falou nada. Ele apenas fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reprimindo algo. Quando os abriu novamente, o olhar dele fez Olivia estremecer. Não de medo, mas da visão de uma fúria tão profunda que não era por ela, mas pelo mundo que a havia levado a essa situação. "Por quanto tempo adiamos a fertilização in vitro?" perguntou ele ao Dr. Moore. "Pelo menos 2 meses. A senhorita Bennet precisa se recuperar antes que seu corpo possa suportar a gravidez. Vou montar um plano nutricional e suplementos vitamínicos. Ela precisa de descanso, refeições adequadas e absolutamente nenhum trabalho pesado." Dante assentiu, seu rosto voltando a ficar calmo, embora Olivia soubesse que algo ainda fervilhava por baixo. Na volta, ele não disse uma palavra durante metade do trajeto. Olivia ficou sentada, olhando pela janela, sentindo-se como uma criança que acabara de ser repreendida. Finalmente Dante falou: "De agora em diante você comerá 3 refeições por dia, refeições adequadas, sem pular nenhuma." Sua voz não era tanto em uma ordem, mas quase um apelo. "Você terá tudo o que quiser comer. O chefe preparará o que você quiser. E se você não gostar da comida da propriedade, mandarei entregar qualquer coisa de qualquer restaurante da cidade." Olivia virou-se para olhá-lo, surpresa com a repentina preocupação. "Por que você está fazendo isso?" Ela parou, sem saber como colocar em palavras. Dante olhou para ela e, pela primeira vez, ela viu uma verdadeira suavidade naqueles olhos cinzentos. "Porque esta é a nossa filha, e você é a mãe.
Não vou deixar que nada lhe aconteça. Você é a mãe, não uma barriga de aluguel, não uma ferramenta. A mãe. Olivia desviou o rosto, escondendo as lágrimas que brotavam rapidamente. Ela não sabia quando as palavras de Dante começaram a tocá-la dessa forma. Ela só sabia que algo estava mudando entre eles, lenta e silenciosamente, como brotos verdes surgindo em solo seco e endurecido. As semanas que se seguiram passaram como um sonho que Olivia não ousava acreditar que fosse real. Tudo começou com pequenas coisas, detalhes que ela poderia ter ignorado se não estivesse prestando atenção. Mas Olivia prestou atenção. Ela percebeu cada mudança, cada gesto, cada pequena coisa que Dante fazia por ela sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte à consulta com o médico, Olivia desceu para a sala de jantar e encontrou um prato de panquecas na mesa com mel e morangos, não o elegante café da manhã ao estilo francês que a propriedade costumava servir, mas as simples panquecas que ela havia mencionado casualmente em uma conversa com uma empregada doméstica no dia anterior, dizendo que eram o que sua mãe costumava fazer aos domingos quando ela era pequena. Ela não imaginava que alguém se lembraria de algo assim, mas alguém se lembrou. No dia seguinte, o almoço foi sopa de frango com macarrão, exatamente como a receita que ela havia descrito uma vez quando um empregado perguntou o que ela gostava de comer. O jantar foi salmão assado com legumes, sem temperos complicados, aos quais ela não estava acostumada, apenas sal, pimenta e limão. Simples, familiar, como se alguém estivesse tentando trazer um pedaço de sua antiga vida para esta mansão reluzente. Olivia não precisou perguntar para saber quem estava por trás dessas mudanças. Depois, vieram os livros. Certa tarde, quando Olivia voltou para o quarto após um passeio no jardim, encontrou uma nova pilha de livros na mesa de cabeceira. Não eram os volumes de capa dura com estampas douradas que pareciam destinados à exibição, como os que estavam na estante antes. Eram romances de bolso, do tipo que ela costumava comprar em sebos quando ainda tinha dinheiro para gastar em livros. Ela pegou um, abriu na primeira página e percebeu que era de seu autor favorito. O autor que ela havia mencionado naquela noite no jardim, quando ela e Dante conversaram. Ela disse que adorava ler, mas nunca tinha tempo ou dinheiro para ler muito. Ela não acreditava que ele estivesse ouvindo, mas ele ouviu. Ele se lembrou de cada detalhe. Na terceira semana, Olivia estava sentada na sala de estar com seu livro quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Ela colocou o livro na mesa e caminhou em direção ao som, curiosa. O que viu fez com que parasse na porta, sem acreditar nos seus olhos. Dante estava no meio de uma cozinha caótica, com pó de flores num dos ombros da camisa, uma frigideira queimada e enegrecida na mão, e a expressão perplexa de um homem que nunca tinha entrado numa cozinha na vida. O chefe principal da propriedade estava parado ao lado, lutando para não sorrir enquanto observava seu chefe lutar com uma tigela de massa que não tinha forma reconhecível. "O que você está fazendo?" perguntou Olivia, sua voz tremendo com o esforço de conter o riso. Dante olhou para cima e, pela primeira vez desde que ela o conheceu, ela viu um verdadeiro constrangimento no rosto do chefe da máfia mais poderoso de Nova York. "Estou tentando fazer panquecas." Ele olhou para o desastre à sua frente. "Não está ficando como eu esperava." Olivia não conseguiu se conter mais. Ela riu, o som subindo do fundo do peito, uma risada cuja forma ela havia esquecido há muito tempo. Ela riu até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Teve que se segurar na moldura da porta para não cair. Dante ficou ali observando-a, parecendo confuso no início, mas então sua boca também se curvou para cima. Não era um sorriso educado, nem o sorriso frio que ela estava acostumada a ver. Era um sorriso verdadeiro, iluminando seu rosto severo. "Vou considerar isso um fracasso", disse ele, colocando a frigideira queimada na pia. "Mas pelo menos fiz você rir." Olivia enxugou as lágrimas, ainda rindo. "Você é o chefe da máfia mais poderoso da cidade e não sabe fazer panquecas." "Ninguém é perfeito", respondeu Dante, levantando os ombros com um humor seco que ela nunca tinha visto nele. "E claramente cozinhar não é o meu talento." Ela entrou na cozinha e olhou para a massa patética. "Deixe-me mostrar-lhe", disse ela. E antes que pudesse pensar duas vezes, estava ao lado dele, pegando numa tigela limpa. "O truque é não mexer demasiado. A massa de panqueca precisa de alguns grumos se você quiser que fique fofa." Eles ficaram lado a lado na cozinha, Olivia orientando-o e Dante ouvindo com o tipo de concentração que você esperaria se ela estivesse ensinando-o a administrar um império, em vez de como fazer o café da manhã. A mão dela roçou a dele quando ela ajustou a maneira como ele segurava a frigideira, e os dois ficaram parados por um segundo, surpresos com a proximidade repentina. Olivia retirou a mão com as bochechas coradas, mas não se afastou.
No final, eles conseguiram fazer um prato de panquecas que pelo menos eram comestíveis. Não tão bonitas quanto as dos chefes, mas algo que eles tinham feito juntos. Sentaram-se à mesa da cozinha e comeram com mel. E pela primeira vez, o silêncio entre eles não era pesado. Era o silêncio de duas pessoas que lentamente se acostumavam à presença uma da outra, lentamente encontrando conforto nos momentos mais comuns. Quando Olivia olhou para cima e encontrou os olhos de Dante fixos nela, viu algo novo ali. Não era frieza, nem dor, nem o cálculo de um homem de negócios. Era calor, gentileza e talvez um toque de surpresa, como se ele mesmo não esperasse se sentir assim. E Olivia percebeu que seu coração, o coração que ela pensava ter secado por causa de tanto sofrimento, estava começando a bater mais rápido cada vez que ele estava por perto. 2 meses reconstruindo sua saúde passaram mais rápido do que Olivia esperava. Refeições completas, sono de verdade e a atenção cuidadosa de todos na mansão a transformaram em outra pessoa. A cor voltou às suas bochechas. Seu corpo não estava mais dolorosamente magro e as olheiras sob seus olhos verdes começaram a desaparecer. O Dr. Moore ficou satisfeito com seu progresso e anunciou que eles poderiam iniciar o processo de fertilização in vitro. As semanas que se seguiram se tornaram uma sequência de dias repletos de medicamentos hormonais, agulhas e consultas constantes na clínica. Dante a acompanhava todas as vezes, nunca faltando, nunca reclamando. Embora sua agenda fosse exigente, ele se sentava ao lado dela na sala de espera, às vezes lendo documentos de trabalho, mas sempre olhando para cima no momento em que a enfermeira chamava seu nome. E toda vez que ela voltava após uma injeção ou uma coleta de sangue, ele era o primeiro a se levantar, oferecendo a mão como se tivesse medo que ela caísse. A transferência do embrião ocorreu em uma manhã fria de outono. Olivia deitou-se na cama de exame, olhando para o teto branco, forçando-se a não pensar no que estava acontecendo sob o lençol. Dante sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, e ela não se afastou. Em algum momento nas últimas semanas, ela se acostumou com a presença dele, com o calor da palma da mão dele, com os olhos cinzentos que a seguiam quando ela não estava prestando atenção. O procedimento foi rápido, e então veio a espera, longa como uma vida inteira. 14 dias, 336 horas. Cada hora que passava deixava Olivia inquieta e apreensiva. Ela tentava viver normalmente, lendo, caminhando no jardim, conversando com Dante nas noites em que ele não tinha negócios para tratar. Mas uma pergunta ecoava em sua mente sem parar. Teria funcionado? Ela estava carregando uma nova vida dentro de si? Esse acordo iria adiante? Ou iria desmoronar logo no primeiro passo? Ela não sabia qual resultado desejava mais. Na manhã do 15º dia, eles voltaram à clínica para fazer um exame de sangue. A doutora Moore disse para eles esperarem em uma sala privada enquanto os resultados eram analisados. Olivia sentou-se em um sofá de couro, com as mãos tão apertadas que seus nós dos dedos ficaram brancos. Dante sentou-se ao lado dela, em silêncio, mas ela podia sentir a tensão emanando dele. Este era o momento decisivo. Era quando eles descobririam se tudo aquilo significava alguma coisa. A porta se abriu e a doutora Moore entrou. Ela não falou imediatamente. Apenas olhou para eles, seus olhos brilhando por trás dos óculos, e então sorriu. "Parabéns aos dois", disse ela com voz calorosa e sincera. "Senhorita Bennet, você está grávida." O tempo pareceu parar. Olivia ouviu seu próprio coração batendo forte no peito. Ouviu sua respiração acelerar, mas não conseguia se mover. Grávida. Ela estava grávida. Dentro dela, uma nova vida estava começando. Uma pequena centelha tomando forma. Seu filho e o de Dante. Ela se virou para ele, prestes a dizer algo. Mas as palavras morreram em sua garganta quando viu o rosto dele. Dante Caruso, o chefe da máfia frio e implacável. O homem que todo o submundo temia estava chorando. Não eram lágrimas contidas, nem um brilho rápido que desaparecia. Eram lágrimas que escorriam livremente, descendo por seu rosto duro e angular, caindo em sua camisa branca cara, enquanto ele nem se dava ao trabalho de enxugá-las. Seus olhos cinzentos estavam vermelhos, mas dentro deles havia uma luz que Olivia nunca tinha visto antes. Era a luz da alegria, da esperança, de um sonho que ele acreditava ter perdido para sempre e que agora se tornava realidade. Sem dizer uma palavra, Dante deslizou do sofá e se ajoelhou na frente de Olivia. Colocou as 2 mãos em sua barriga, gentil e trêmulo, como se estivesse tocando a coisa mais preciosa do mundo. "Obrigado", sussurrou, com a voz rouca de emoção. "Obrigado. Você,
Não, a senhorita Bennet. Você. Uma pequena palavra e tudo mudou. Olivia sentiu suas próprias lágrimas brotarem e escorrerem, manchando suas bochechas repentinamente aquecidas. Ela não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer com as mãos dele em sua barriga. Com a maneira como ele a olhava, como se ela fosse seu mundo inteiro, ela só sabia que, naquele momento, naquela pequena sala cheia de luz do sol, algo havia mudado para sempre entre eles. Eles não eram mais dois estranhos unidos por um acordo frio. Eram dois seres humanos dando as boas-vindas a uma nova vida. Entrando juntos em um novo capítulo, Olivia levantou a mão, hesitou por um segundo e então gentilmente a colocou sobre o cabelo preto de Dante. Ele olhou para ela e, naqueles olhos cinzentos molhados de lágrimas, ela viu uma promessa. A promessa de que ele a protegeria e ao filho deles com tudo o que tinha. A promessa de que ela nunca mais ficaria sozinha. Nós vamos conseguir, disse ela com a voz trêmula. Nós vamos conseguir, Dante. Ele assentiu, ainda com lágrimas nos olhos, e o sorriso em seus lábios era o mais lindo que ela já tinha visto. A notícia da gravidez de Olivia se espalhou rapidamente pela família Caruso. Olivia não sabia quem tinha contado a quem, mas apenas uma semana após os resultados do exame de sangue, Enzo a informou que um convidado especial iria visitar a propriedade. A seriedade no rosto de Enzo indicava a Olivia que não seria uma visita comum. Dante também ficou visivelmente mais tenso, lembrando-a repetidamente para se vestir bem e se preparar para a reunião. Quando ela perguntou quem era o convidado, ele respondeu brevemente, com uma expressão difícil de interpretar. Minha avó, Carmela Caruso, a mulher mais poderosa da família. Olivia tinha ouvido falar de Carmela nas conversas discretas dos empregados. Eles falavam o nome dela com uma mistura de reverência e admiração, como se estivessem falando de uma rainha, e não de uma mulher de 78 anos. Foi ela quem construiu o Império Caruso ao lado do marido nos primeiros tempos. Foi ela quem conduziu a família através das tempestades após a morte do marido e o assassinato do filho. Foi ela quem colocou Dante no papel de líder quando ele tinha apenas 28 anos, e era aquela a quem até mesmo o chefe da máfia mais poderoso de Nova York se curvava em respeito. Naquela tarde, Olivia estava na sala de estar principal, vestindo um vestido creme simples que Dante havia escolhido para ela, com as mãos apertadas ao lado do corpo para evitar que tremessem. Ela havia enfrentado muitas coisas na vida, sobrevivido à pobreza, à doença, à solidão e ao desespero. No entanto, de alguma forma, a ideia de conhecer a avó de Dante a assustava mais do que qualquer outra coisa. Talvez porque ela soubesse o quanto a aprovação dessa mulher poderia ser importante. Talvez porque ela não quisesse decepcionar Dante. O carro preto brilhante chegou em frente à mansão exatamente às 3 da tarde. Enzo saiu para abrir a porta e uma mulher saiu do carro. Carmela Caruso não era tão alta quanto Olivia imaginava. Ela era pequena, com as costas ligeiramente curvadas pela idade, cabelos brancos e bem presos, vestida com um elegante vestido preto. Mas no momento em que ela entrou no salão principal, toda a sala pareceu encolher. Sua presença preencheu o espaço de uma forma que nenhum lustre ou pintura de valor inestimável jamais poderia. Seus olhos castanhos escuros varriam a sala com a perspicácia de uma águia, e quando aquele olhar pousou em Olivia, ela sentiu como se estivesse sendo vista até os ossos. Dante deu um passo à frente e beijou a bochecha de Carmela, mas ela apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos de Olivia. Então, esta é a garota, disse ela, com a voz baixa e áspera pela idade, mas ainda cheia de autoridade. A garota que você escolheu para dar prestígio a esta família? Sim, avó. Esta é Olivia Bennet. Carmela se aproximou e Olivia teve que se esforçar para não recuar. A mulher mais velha parou bem na frente dela, olhando para cima porque Olivia era quase uma cabeça mais alta, mas de alguma forma, Olivia ainda se sentia como se fosse ela quem estivesse sendo menosprezada. Quantos anos você tem? Perguntou Carmela. Sem cumprimentos, sem gentilezas. 27, senhora. Onde está sua família? Minha mãe morreu há 2 anos, não tenho mais ninguém. Ocupação? Eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo antes de vir para cá. Garçonete em um café, faxineira em um escritório e garçonete em um bar noturno. Carmela ergueu uma sobrancelha, sua expressão inalterada. Então, você é uma garota pobre das ruas, sem família, sem posição social, e meu neto a trouxe aqui para ter um filho. Ela não disse isso abertamente, mas o significado estava claro em cada palavra. Você não é digna. Olivia sentiu o calor subir ao rosto. Não por vergonha, mas por raiva. Ela se preparou para ser menosprezada, mas isso não significava que iria aceitar.
Senhora, disse ela, e sua voz saiu clara e firme. Você está certa. Sou uma garota pobre da rua. Não tenho família, nem status, nada além das minhas próprias mãos. Mas não tenho vergonha disso. Eu me sustento desde os 17 anos. Fiz todos os trabalhos legais que pude para pagar a dívida do hospital da minha mãe, mesmo depois que ela morreu. Não roubei, não trapaceei, não vendi minha alma, mesmo quando houve momentos em que pensei que não conseguiria continuar. E vim aqui não porque quero o dinheiro do Sr. Caruso ou o status desta família. Vim aqui porque não tinha outra escolha. A sala ficou em um silêncio mortal. Olivia podia sentir a tensão irradiando de Dante atrás dela. Podia ver Enzo prendendo a respiração no canto. Ela sabia que poderia ter destruído tudo, mas não se arrependeu. Se eles queriam uma garota que baixasse a cabeça e os bajulasse, tinham escolhido a mulher errada. Carmela ficou olhando para ela por um longo minuto, aqueles olhos escuros sem piscar. Então ela fez algo que ninguém na sala esperava. Ela riu, não um riso zombeteiro, nem um riso de desprezo, mas um riso verdadeiro que acentuou as rugas ao redor dos olhos. Você tem coragem, disse ela, e sua voz estava visivelmente mais calorosa. Ótimo. Um filho Caruso precisa de uma mãe forte, não de uma flor de estufa. Ela se virou para Dante, ainda com um sorriso nos lábios. Desta vez, você escolheu a pessoa certa. Dante soltou um suspiro, seus ombros caindo como se um peso de 1000 quilos tivesse sido tirado de cima dele. Enzo também exalou, e o ar na sala de repente ficou mais leve. Carmela olhou para Olivia, estendeu a mão, segurou o queixo de Olivia e virou seu rosto de um lado para o outro, como se estivesse avaliando algo valioso. Você não é bonita de um jeito deslumbrante, observou ela sem rodeios, mas você tem um rosto honesto e há fogo em seus olhos. Gosto de pessoas com fogo nos olhos. Ela a soltou e deu um passo para trás. A criança em sua barriga tem o sangue dos Caruso. Isso significa que agora você também pertence a esta família, quer queira, quer não. Espero que compreenda a responsabilidade que isso acarreta. Olivia assentiu. Eu compreendo, senhora. Ótimo. Carmela virou-se para Dante. Agora leve sua avó para tomar chá. Viajei muito e preciso descansar. E você? Disse ela, lançando um último olhar para Olivia. Vejo você novamente. Quero saber mais sobre a mulher que dará à luz meu bisneto. Quando Carmela e Dante saíram da sala, Olivia finalmente permitiu que suas pernas tremessem. Ela afundou na cadeira mais próxima, com o coração ainda batendo forte. Ela havia passado no primeiro teste, mas sabia que isso era apenas o começo. As semanas após o encontro com a Sra. Carmela passaram com uma calma que Olivia não esperava. A avó de Dante ficou na propriedade por mais alguns dias. E durante esses dias, ela conversou com Olivia muitas vezes, não com os interrogatórios incisivos do primeiro encontro, mas com histórias sobre a família Caruso, sobre os anos em que construiu o império ao lado do marido, sobre Dante quando ele era pequeno. Através dessas histórias, Olivia compreendeu melhor o mundo em que havia entrado e também compreendeu melhor o homem que estava lentamente conquistando um lugar em seu coração. Quando a tia Carmela partiu, ela abraçou Olivia pela primeira vez, um abraço breve, mas caloroso, e sussurrou no ouvido de Olivia para que cuidasse bem de seu neto. A 14ª semana de gravidez chegou em um dia brilhante de outono dourado. Olivia e Dante foram à clínica Dr. Moore para um ultrassom de rotina. O exame em que poderiam descobrir o sexo do bebê. Olivia deitou-se na cama de exame, sua barriga começando a arredondar. Não muito, mas o suficiente para que ela começasse a usar vestidos mais largos. Dante sentou-se ao lado dela como sempre, segurando sua mão, os olhos fixos na tela do ultrassom. O Dr. Moore moveu a sonda pelo abdômen de Olivia, e a imagem em preto e branco ficou mais nítida. Uma cabecinha, um corpinho enrolado sobre si mesmo, dedinhos como feijões. E então o batimento cardíaco, o ritmo constante, encheu a sala, rápido e forte, como o bater de um tambor de uma vida que desabrochava. É um menino saudável, anunciou o Dr. Moore, sorrindo para eles. Todas as medidas estão perfeitas. Ele está se desenvolvendo lindamente, um menino. Olivia sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse contê-las. Ela não sabia por que estava chorando. Talvez fosse felicidade, talvez fosse medo, talvez fosse porque ela ainda não conseguia acreditar totalmente que havia realmente um ser vivo dentro dela. Um menino que a chamaria de mamãe. Ela se virou para olhar para Dante e o encontrou olhando para a tela com uma expressão distante, como se estivesse olhando para algum lugar distante, algum momento que já havia passado. No caminho de volta para a propriedade, Dante estava mais calado do que o normal. Olivia não perguntou nada. Ela apenas sentou-se ao lado dele e esperou.
Ela havia aprendido que, às vezes, o silêncio era a melhor maneira de estar com alguém. Quando o carro parou em frente à mansão, Dante não saiu imediatamente. Ele ficou sentado por um longo momento, depois se virou para ela. "Quero lhe mostrar uma coisa", disse ele com a voz baixa e um pouco trêmula. "Há um lugar nesta casa onde nunca deixei ninguém entrar, mas acho que você deveria ver." Olivia assentiu e eles entraram juntos. Dante a levou até o segundo andar, pelo longo corredor, e parou em frente à porta branca que ela já tinha visto antes, a porta que estava trancada há 10 anos. A porta sobre a qual Enzo lhe falara. Dante tirou uma pequena chave do bolso com a mão trêmula e a inseriu na fechadura. Um clique suave soou quando ela girou, e a porta se abriu. Lá dentro havia um quarto cheio de poeira e luz do sol do final da tarde. As cortinas brancas nas janelas estavam amareladas pelo tempo, mas ainda eram transparentes o suficiente para filtrar a luz. O quarto era decorado em estilo clássico, com papel de parede claro estampado e móveis elegantes. Uma cama com uma estrutura de madeira intricadamente esculpida ficava no centro, com lençóis brancos preservados sob uma fina camada de panos empoeirados, como se esperassem por um momento que nunca chegaria, e no canto, dentro de um armário de vidro, havia um vestido de noiva. Olivia ficou imóvel, olhando para ele. Era de tirar o fôlego, com rendas delicadas e uma longa cauda esvoaçante. Um vestido de noiva que nunca seria usado. "Este é o quarto que pretendo usar como meu quarto de casamento com Sofia", disse Dante, sua voz vindo de algum lugar distante. "Eu preparei tudo. O vestido, o quarto, o futuro que eu achava que teríamos." Sofia queria um casamento pequeno, apenas com a família e amigos próximos. Ela não gostava de ostentação. Ele parou e respirou fundo. Ela também queria filhos. Queria um menino e queria chamá-lo de Mateo, em homenagem ao avô, o homem que a criou. Olivia sentiu o peito apertar. Agora ela entendia por que Dante a trouxera até ali. Por que ele abriu este quarto depois de 10 anos? Não se tratava apenas do passado. Tratava-se de deixar ir. "Você quer dar ao nosso bebê o nome de Mateo?" Ela perguntou suavemente. Dante virou-se para ela e em seus olhos cinzentos ela viu dor e paz. "Não", ele disse. "Esse era o sonho de Sofia. Nosso filho merece sua própria história." Ele fez uma pausa, levantando a mão para acariciar sua bochecha. "Mas quero que você escolha. Você é a mãe dele. Você tem o direito de dar um nome ao seu filho." Olivia olhou ao redor da sala mais uma vez, para o vestido de noiva lá atrás do vidro, para os sonhos inacabados de uma mulher que ela nunca conhecera, mas de alguma forma compreendia. Então ela olhou para Dante, o homem que carregava aquela ferida há 10 anos. O homem que tentava abrir seu coração novamente. "Mateo", ela disse. "Quero chamá-lo de Mateo." Ela viu Dante prestes a protestar e se apressou. Não por causa de Sofia, porque é um nome bonito, e porque... Ela deu um pequeno sorriso. "Talvez seja a hora de você deixar os velhos sonhos viverem novamente de uma nova maneira." Dante olhou para ela por um longo, longo momento, e então ele assentiu, seus olhos brilhando. "Mate, Dante Caruso", disse ele, como se testasse o nome em sua língua. "Mateo." Eles ficaram ali, na sala empoeirada e cheia de luz do sol, duas pessoas escrevendo um novo capítulo em páginas antigas. E quando Dante colocou a mão na barriga dela, onde Mateo crescia dia após dia, Olivia soube que eles não estavam apenas criando uma nova vida, estavam criando uma família. Nos dias após escolherem o nome Mateo, algo mudou entre Olivia e Dante. Não de forma dramática ou repentina, mas em pequenas e delicadas mudanças. Da mesma forma que o outono se transforma silenciosamente em inverno, sem que você perceba, até que a última folha finalmente cai. Dante começou a passar mais tempo com ela, não apenas nas refeições ou nas consultas médicas, mas nos momentos mais comuns. Ele se sentava e lia com ela na sala de estar, às vezes sem dizer nada, simplesmente compartilhando o silêncio e o conforto da presença um do outro. Ele caminhava com ela no jardim à tarde, contando-lhe sobre seu trabalho, sobre o fardo de administrar um império, sobre as decisões difíceis que tinha que tomar todos os dias. E Olivia ouviam de verdade. Não porque precisava, mas porque queria entendê-lo. E Olivia percebeu que começou a ansiar por esses momentos. Seu coração batia mais rápido toda vez que ouvia os passos dele no corredor. Ela se pegava sorrindo, sem querer sempre que pensava nele. Ela se pegava procurando aqueles olhos cinzentos na multidão, sentindo a ausência dele quando ele saía de casa a negócios. Esses sentimentos a assustavam. Ela tinha vindo para cá por causa de um acordo, não para se apaixonar. Ela tinha jurado a si mesma que não deixaria seu coração amolecer
Não se deixaria ficar dependente de ninguém. Mas o coração não obedece a votos. Naquela noite, Olivia não conseguia dormir. Mateo estava mais ativo dentro dela agora. Pequenos chutes que eram suaves, mas fortes o suficiente para acordá-la. Ela decidiu sair para a varanda para respirar o ar da noite, esperando que o frescor a acalmasse. A varanda do lado de fora de seu quarto dava para o jardim atrás da propriedade, onde o luar banhava as árvores com um brilho prateado nebuloso. Ela ficou ali com uma mão apoiada na barriga arredondada, sentindo cada pequeno movimento do filho e tentando não pensar no homem que estava em outro lugar da mansão. Você também não consegue dormir? A voz baixa, vinda da escuridão, fez Olivia se assustar e se virar. Dante saiu da porta da varanda vizinha, onde seu quarto se abria para a mesma longa grade. Ele usava uma camisa branca com o colarinho desabotoado, o cabelo ligeiramente despenteado, como se tivesse se revirado na cama. E sob o luar ele parecia mais suave do que ela jamais o tinha visto. Mateo está chutando muito, ela explicou, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração acelerado. E você? Dante caminhou até ela e ficou ao seu lado, os dois olhando para o jardim adormecido. Tenho muitas coisas na cabeça, ele disse. E a maioria delas é sobre você. Olivia se virou para ele, surpresa com a franqueza. Dante também se virou, e ao luar, seus olhos cinzentos brilhavam como prata líquida. Não sou bom com sentimentos, ele começou, sua voz lenta, como se estivesse pesando cada palavra. Congelei meu coração por 10 anos. Achei que nunca mais sentiria nada, nunca mais desejaria ninguém, nunca mais deixaria ninguém se aproximar. Ele fez uma pausa e respirou fundo. E então você apareceu. Olivia sentiu sua respiração parar. Ela queria falar, mas nada saiu. Você apareceu com seus orgulhosos olhos verdes, mesmo estando encharcada pela chuva. Dante continuou, com a voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Você me rejeitou. Você me desafiou. Você não tinha medo de mim como todos os outros. Você me fez querer sentir novamente. Você me fez querer viver, em vez de simplesmente existir. Ele levantou a mão, hesitou por um instante e, em seguida, gentilmente a colocou na bochecha dela. Eu te amo, Olivia. Não sei quando isso aconteceu, mas eu te amo e preciso que você saiba disso, quer você retribua ou não. Lágrimas brotaram nos olhos de Olivia e escorreram por suas bochechas, passando pelos dedos dele, onde repousavam. Há quanto tempo ela vinha lutando contra esse sentimento? Há quanto tempo vinha dizendo a si mesma que era apenas um acordo, apenas um contrato, apenas temporário? Mas agora, sob o luar, com a confissão dele ecoando em seus ouvidos, ela não conseguia mais fingir. Eu também te amo, ela sussurrou com a voz trêmula, mas segura. Tentei não amar. Eu tinha medo. Achava que não merecia a felicidade, que a vida tiraria tudo o que eu amava, como sempre fez. Mas não consigo parar de te amar, Dante. Tentei e não consigo. Dante olhou para ela, e em seus olhos cinzentos, Olivia viu surpresa, alegria e um amor tão profundo que sentiu que poderia se afogar nele. Ele levantou a outra mão, segurou o rosto dela e lentamente se inclinou. Suas bocas se encontraram em um beijo gentil, suave e sem pressa, mais como uma promessa do que um beijo. Olivia fechou os olhos e sentiu o calor dele, o cheiro familiar de sândalo e seu próprio coração derretendo em seu peito. O beijo se prolongou e quando finalmente se afastaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Dante descansou a testa contra a dela, os olhos ainda fechados, como se tentasse memorizar o momento para sempre. Eu estava esperando por isso, ele sussurrou. Eu estava esperando por você. Olivia sorriu, as lágrimas ainda caindo, mas eram lágrimas de felicidade. Estou aqui, ela respondeu. Não vou a lugar nenhum. Eles ficaram ali na varanda, abraçados sob o luar, dois corações partidos que se encontraram na escuridão. E Olivia sabia que daquele momento em diante, eles não eram mais parceiros em um acordo frio. Eram duas pessoas apaixonadas, construindo um futuro que nenhum dos dois ousara sonhar. As semanas após aquela noite na varanda foram as mais felizes que Olivia já tivera em sua vida. Ela e Dante não mantinham mais distância. Tomavam café da manhã juntos todas as manhãs, passeavam pelo jardim todas as tardes e sentavam-se lado a lado todas as noites, enquanto Dante lia para Mateo através da barriga dela. Ele pressionava os lábios contra a barriga dela e sussurrava promessas ao filho sobre os lugares que o levaria, as coisas que lhe ensinaria, os sonhos que queria que ele perseguisse. Olivia ficava deitada ali, acariciando o cabelo dele, com o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Ela havia esquecido como a felicidade podia ser frágil. Ela havia esquecido que o mundo de Dante
não era feito de rosas e luar até o dia em que Salvatore Caruso apareceu. Naquela tarde, Olivia estava sentada na sala de estar lendo quando ouviu uma comoção no hall principal. Vozes elevadas, passos pesados e a voz de Dante, fria como gelo de uma forma que ela raramente ouvia. Ela se levantou, a curiosidade a levando para o corredor, e viu um homem que nunca tinha visto antes parado no meio do saguão. Ele parecia ter cerca de 55 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e um terno cinza claro. Seu rosto tinha traços de Dante, o mesmo queixo duro e olhos penetrantes. Mas enquanto Dante transmitia um controle frio, esse homem transmitia algo venenoso. Era o rosto de uma cobra usando uma máscara humana, e quando seu olhar se voltou e parou em Olivia, um arrepio percorreu sua espinha. "Ah, então esta deve ser a garota", disse ele, seu tom gentil, mas cheio de veneno. "A garota de rua que meu sobrinho trouxe para casa para lhe dar um filho." Ele se moveu em direção a Olivia, e ela teve que lutar contra o instinto de recuar. "Salvatore Caruso, tio de Dante. Prazer em conhecê-la, Olivia Bennet." Ela respondeu, forçando a voz a permanecer firme, mesmo com o coração batendo forte. Salvatore sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Bennet, um nome tão comum. Sem família, sem linhagem, sem nada. E meu sobrinho escolheu você para carregar o sangue Caruso." Ele balançou a cabeça, fingindo desapontamento. "Que pena. Nossa família perdura há gerações, e agora o herdeiro terá metade do seu sangue de uma garota que ninguém nunca ouviu falar." "Tio?" Dante interrompeu, com a voz afiada como uma lâmina. Ele se aproximou de Olivia, colocando uma mão nas costas dela em um gesto protetor. "Por que você está aqui?" Salvatore ergueu um ombro, fingindo inocência. "Não posso visitar meu sobrinho? Ouvi dizer que você está prestes a ter um herdeiro e queria dar os parabéns." Seus olhos deslizaram para a barriga arredondada de Olivia, e ela instintivamente a cobriu com a mão. "Um menino, pelo que ouvi." "Ótimo. A família precisa de um herdeiro homem. Só espero que a criança puxe mais para o lado Caruso do que para ele." Outras coisas. Olivia sentiu a raiva explodir em seu peito, mas Dante falou antes que ela pudesse. "Olivia é a mãe do meu filho e é tratada com respeito nesta casa. Se você não consegue fazer isso, sabe onde fica a porta." Salvatore levantou as duas mãos como se estivesse se rendendo. No entanto, o sorriso malicioso nunca saiu de sua boca. "Não tive a intenção de ofender. Estou simplesmente preocupado com a família, com o nosso futuro. Você sabe, crianças nascidas de arranjos como este, às vezes, não terminam bem." Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. "Só espero que nada de ruim aconteça." A ameaça por trás disso era tão clara que Olivia sentiu seu sangue gelar. Não era conversa fiada. Era um aviso, um lembrete de que ela vivia em um mundo onde pessoas podiam desaparecer e ninguém faria perguntas, onde inimigos podiam se esconder dentro da própria família. Ela olhou para Dante e viu seu maxilar se contrair, seus olhos cinzentos escurecendo com fúria contida. "Você deveria ir", disse Dante, sua voz tão fria que poderia congelar a sala. "E da próxima vez, ligue antes de vir." Salvatore assentiu, ainda com aquele sorriso venenoso. "Claro, sobrinho. Entrarei em contato em breve." Ele se virou para Olivia uma última vez. "Cuide-se bem, senhorita Bennet. Este mundo é perigoso, especialmente para pessoas que não estão acostumadas a ele." Quando Salvatore saiu, a mansão ficou em um silêncio pesado. Olivia ficou imóvel, com uma mão ainda na barriga, sentindo os pequenos chutes de Matteo como se eles estivessem lembrando-a de que ele ainda estava ali, ainda seguro. Mas ela não se sentia mais segura. Pela primeira vez desde que chegara àquela propriedade, ela percebeu que a riqueza e o luxo ao seu redor não eram um escudo. Eram uma gaiola dourada no meio de lobos. "Sinto muito", disse Dante, virando-se para puxá-la para seus braços. "Eu não achei que ele viria. Vou aumentar a segurança. Você e Matteo não serão feridos." Olivia enterrou o rosto em seu peito, sentindo os batimentos fortes de seu coração sob o tecido da camisa. "O que ele quer?" perguntou ela com a voz trêmula. Dante ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Poder? Ele sempre quis minha posição. Antes de eu ter um herdeiro, ele era o próximo na linha de sucessão. Mas agora Matteo mudou isso." Olivia entendeu. Seu filho nem havia nascido ainda, e já era um alvo. A criança dentro dela representava o futuro do Império Caruso, e havia pessoas que não queriam que esse futuro existisse. "Estou com medo", ela sussurrou, dizendo isso em voz alta pela primeira vez. Dante a abraçou com mais força, com a boca pressionada contra seus cabelos. "Eu sei, mas vou protegê-la, não importa o custo. Ninguém tem permissão para tocar em você ou em nosso filho."
Olivia queria acreditar nele. Ela tentou acreditar nele, mas a escuridão havia se infiltrado em seu paraíso, e ela sabia que, a partir de agora, nada mais seria como antes. Nos dias após o encontro com Salvatore, Olivia deixou de dormir bem. Mesmo que Dante tivesse aumentado a segurança ao redor da propriedade, mesmo que ele tivesse prometido que nada aconteceria com ela, mesmo que ele a abraçasse todas as noites e sussurrasse palavras de amor em seu ouvido, o medo ainda se enrolava dentro dela como uma cobra, esperando o momento certo para atacar. E quando o medo não conseguia encontrar uma saída, ele se infiltrava em seus sonhos. Naquela noite, Olivia sonhou que tinha 12 anos novamente. Ela estava na cozinha surrada do apartamento onde sua mãe e seu padrasto moravam, segurando um prato quebrado, com sangue escorrendo de um corte no dedo. Seu padrasto estava na frente dela, com o rosto vermelho de raiva, sua boca cuspindo as palavras que ela tentara esquecer por tantos anos. Você é inútil. Você não consegue fazer nada direito. Ninguém te ama. Sua mãe só te mantém porque te ama. E a mim, eu gostaria que você não existisse. Ela ficou ali tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto aquelas palavras a perfuravam como facas. E então seu padrasto se tornou Salvatore, aquele sorriso venenoso em seus lábios, sua voz fria ecoando em seus ouvidos. Crianças nascidas de arranjos como esse às vezes não têm um final feliz. E então Salvatore se tornou Dante. Mas não o Dante que ela conhecia. Esse Dante olhou para ela com olhos gelados e disse que ela era apenas uma ferramenta, que ele nunca a amou, que ele só precisava da criança e que ela poderia desaparecer após o nascimento. Olivia acordou com um grito preso na garganta, o corpo encharcado de suor, o coração batendo descontroladamente. O quarto estava escuro e ela levou alguns segundos para lembrar onde estava. A propriedade Caruso, seu quarto. Seguro. Mas ela não se sentia segura. Ela sentia como se as paredes estivessem se fechando, como se o ar estivesse rareando, como se estivesse se afogando em seu próprio medo. A partir daquela noite, tudo começou a mudar. Olivia começou a olhar para Dante de forma diferente, através dos olhos de uma garota que havia sido magoada muitas vezes e estava esperando pela próxima ferida. Ela começou a questionar tudo. Ele realmente a amava ou amava apenas a criança dentro dela? Se ela não estivesse grávida, ele ao menos a veria? Se ela perdesse o bebê, ele ainda a quereria ali? Essas perguntas giravam em sua mente dia e noite, corroendo a felicidade que ela sentia. Ela começou a se afastar, evitando o olhar de Dante, evitando seu toque, evitando conversas profundas. Ela construiu uma parede invisível entre eles, e a cada dia essa parede ficava um pouco mais alta. Dante percebeu. Ele perguntou o que havia de errado, e ela não disse nada. Ele tentou se aproximar, e ela recuou. Ele olhou para ela com dor e confusão, sem entender o que havia feito. Finalmente, uma noite, quando Olivia estava sentada sozinha em seu quarto, Dante entrou e fechou a porta atrás de si. Seu rosto estava tenso, seus olhos cinzentos, cheios de preocupação. Não podemos continuar assim, disse ele com voz séria, mas gentil. Você está me afastando, e eu não sei por quê. Me diga o que está acontecendo. Olivia olhou para ele e todo o seu medo, suas dúvidas, suas velhas feridas surgiram como uma barragem se rompendo. Você me ama ou ama o bebê? Ela perguntou com a voz trêmula, mas firme. Você me quer aqui por quem eu sou ou porque estou carregando seu filho? Dante ficou parado, surpreso com a pergunta. Do que você está falando? Eu te amo, eu já te disse isso. Mas você veio até mim porque queria um filho. Olivia se levantou, as lágrimas começando a cair mesmo enquanto ela lutava contra elas. Você não veio por mim. Você veio porque precisava de uma mulher para lhe dar um filho. Se eu não tivesse concordado, você teria me olhado. Se eu perder este bebê, você ainda vai me querer aqui? Olivia, você está dizendo coisas que não são verdade. Dante deu um passo em direção a ela, mas ela recuou. Não me toque, ela gritou, e viu ele recuar como se ela tivesse lhe dado um tapa. Não quero ser mais a ferramenta de ninguém. Vivi toda a minha vida assim. Meu padrasto dizia que eu era inútil. Minha mãe era fraca demais para me proteger. Eu me criei sozinha. Lutei por mim mesma. Eu sobrevivi sozinha. E agora estou aqui nesta mansão vivendo do seu dinheiro, carregando seu filho. E eu nem sei mais quem eu sou. Não sei se você me ama ou se ama meu útero. As palavras eram cruéis. Ela sabia disso, mas não conseguia parar. O medo vinha se acumulando há muito tempo, e agora estava explodindo como um vulcão. Talvez eu devesse fazer exatamente o que o contrato dizia no início, ela continuou, sua voz ficando fria, mesmo com as lágrimas caindo. Ter o bebê, pegar o dinheiro e ir embora. Esse é o nosso acordo.
Eu não deveria ter me permitido esquecer isso. Dante não se moveu, seu rosto empalidecendo como se ela tivesse enfiado uma faca em seu peito. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e sufocante. É isso mesmo que você pensa de mim? Ele finalmente perguntou com a voz áspera. Você acha que eu só vejo você como uma ferramenta para ter um filho depois de tudo o que passamos? Olivia não respondeu. Ela não conseguia olhar nos olhos dele. Não suportava a dor que via ali. Eu não sou seu padrasto, disse Dante, com a voz trêmula de raiva e mágoa. Não sou as pessoas que te destruíram. Tentei provar isso todos os dias desde que você chegou aqui. Mas se você ainda não consegue confiar em mim, se ainda quer me ver como um inimigo, então talvez eu tenha errado ao pensar que poderíamos ter algo real. Ele se virou e saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como um trovão nos ouvidos de Olivia. Ela desabou na cama, abraçando a barriga, e chorou. Ela chorou pelo que havia dito. Ela chorou pelo medo que não conseguia controlar. Ela chorou porque talvez tivesse destruído a única coisa boa que já teve. E na escuridão do quarto, as palavras de seu padrasto voltaram, ecoando. Ninguém te ama. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela não merecesse ser amada. Olivia não sabia há quanto tempo estava ali sentada chorando. Talvez alguns minutos, talvez algumas horas. O tempo havia perdido o significado quando a dor engoliu tudo. Ela achou que Dante não voltaria. Achou que ele a deixaria sozinha com as palavras cruéis que ela jogara na cara dele, com a parede que ela construíra entre eles. Achou que o havia afastado para sempre. Da mesma forma que sempre afastara as pessoas. Da mesma forma que aprendera a fazer para sobreviver. Mas ela estava errada. A porta do quarto se abriu e Dante entrou. Ele não bateu. Não pediu permissão. Não esperou por um convite. Simplesmente entrou, fechou a porta atrás de si e ficou ali olhando para ela com os olhos cinzentos bordados de vermelho, como se também estivesse chorando. Olivia levantou a cabeça, assustada e em pânico, tentando falar, mas Dante levantou a mão para impedi-la. Não diga nada, disse ele com voz áspera, mas firme. Você já disse o que tinha a dizer. Agora é a minha vez. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela na cama, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele, mas sem tocá-la. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos dela, e neles ela viu dor, raiva e, acima de tudo, determinação. Você me perguntou se eu amo você ou apenas amo a criança. Dante começou, sua voz lenta, como se estivesse escolhendo cada palavra. Você acha que eu vejo você apenas como uma ferramenta para ter um bebê? Você acha que, sem o Mattel, eu nem olharia para você? Então, deixe-me dizer o que vejo em você. As coisas que não têm nada a ver com a criança em seu corpo. Olivia queria se virar, queria cobrir os ouvidos, queria fugir do que quer que ele estivesse prestes a dizer, mas não conseguia se mover. Ela estava presa no lugar pelo olhar dele. Adoro o jeito como você morde o lábio quando está pensando, disse Dante. Você nem percebe que faz isso, mas eu noto. Toda vez que você está lendo e chega numa passagem que não entende muito bem, você morde o lábio inferior e franze a testa. Eu poderia ficar sentado observando você ler o dia todo só para ver esse momento. Olivia sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas dessa vez ela não tentou contê-las. Adoro o jeito como você fala com os funcionários, continuou Dante. Você os trata como iguais, não como servos. Você se lembra dos nomes dos filhos deles. Você pergunta sobre as famílias deles. Você agradece sempre que eles fazem algo por você. Você não sabe como isso é raro no meu mundo. Ele levantou a mão, hesitou por um instante e então gentilmente enxugou as lágrimas do rosto dela. Ela não se afastou. Adoro o jeito como você canta baixinho quando acha que ninguém pode ouvir, disse ele, suavizando a voz. Você canta no jardim quando acredita que está sozinha. Você canta quando toma banho. Você canta músicas antigas que eu nunca ouvi. E sua voz não é perfeita, mas é o som mais bonito que eu já conheci. Olivia soluçou, incapaz de se conter. As palavras de Dante eram como agulhas perfurando a armadura que ela usava há tantos anos, atingindo o coração que ela pensava ter se transformado em pedra. Eu amo o jeito como você ainda acende uma vela no aniversário de sua mãe. Dante continuou, com a voz trêmula. Você se senta sozinha em seu quarto e observa a chama. E eu sei que você está conversando com ela. Você não sabia que eu estava do lado de fora da porta, ouvindo você contar à sua mãe sobre sua vida, sobre Mateo, sobre mim. Você disse a ela que tinha encontrado um lugar onde pertence, e eu fiquei ali rezando para que fosse verdade. Olivia cobriu o rosto,
tremendo de soluços, o som rasgando seu peito. Dante estendeu a mão e a puxou para seus braços. E dessa vez ela não resistiu. Ela deixou que ele a abraçasse. Ela deixou que o calor dele a envolvesse. Ela se permitiu ser fraca pela primeira vez na vida. Você não é uma ferramenta, Dante sussurrou em seus cabelos, com a voz embargada. Você não é algo que eu comprei. Você é a mulher com quem eu quero passar o resto da minha vida. Com ou sem Mateo, com ou sem filhos, eu ainda quero você. Quero acordar todas as manhãs e ver você ao meu lado. Quero envelhecer com você. Quero chamá-la de minha esposa, meu amor, minha família. Olivia olhou para ele através das lágrimas. Como posso ter certeza de que você não vai mudar? Perguntou ela, com a voz fraca e trêmula como a de uma criança assustada. Como posso ter certeza de que você não vai me deixar como todos os outros? Dante levantou o rosto dela, fazendo-a olhar diretamente nos seus olhos. Você não pode ter certeza. Ninguém pode prometer 100%, mas posso prometer que todos os dias vou escolher você. Todos os dias vou provar isso. Todos os dias vou amar você mais do que ontem. E se você me der a chance, passarei o resto da minha vida garantindo que você nunca se arrependa. Olivia procurou naqueles olhos cinzentos por engano, por manipulação, por qualquer coisa que lhe desse um motivo para recuar. Mas ela não encontrou nada, apenas amor, honesto e profundo. O tipo de amor que ela temia a vida toda, agora bem na sua frente. Eu acredito em você, ela sussurrou, e as palavras pareceram um peso de 500 quilos saindo de seus ombros. Eu escolho acreditar em você. Dante a abraçou com mais força, e ela sentiu que ele estava chorando, suas lágrimas caindo em seus cabelos. Eles ficaram sentados em silêncio. Duas pessoas quebradas tentando se curar uma à outra. Dois corações há muito treinados para a dor, aprendendo a confiar novamente. E Olivia sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ela ainda teria medo, ainda duvidaria, ainda quereria fugir. Mas desta vez, ela não fugiria. Desta vez, ela ficaria e lutaria por sua felicidade. As semanas após a briga e a reconciliação aproximaram Olivia e Dante mais do que nunca. Eles haviam atravessado a barreira que ela havia construído, visto as feridas mais profundas um do outro e, ainda assim, escolhido ficar. Dante começou a ensinar-lhe defesa pessoal básica, não porque não confiasse em sua equipe de segurança, mas porque queria que ela tivesse a capacidade de se proteger se o pior acontecesse. Eles praticavam na academia da propriedade. Dante pacientemente mostrava a ela como se libertar se alguém agarrasse seu pulso, onde golpear os pontos vulneráveis do corpo de um agressor, como manter a calma quando o perigo surgisse. Olivia achava que nunca precisaria dessas habilidades. Ela estava errada. O 9º mês de gravidez chegou no frio intenso do inverno. A barriga de Olivia tinha crescido tanto que ela precisava se mover lentamente, sentar-se com frequência e deixar Dante ajudá-la a se levantar sempre que saía de uma cadeira. Mateo chutava com mais força, como se não pudesse esperar para nascer. Naquela tarde, Olivia tinha uma consulta pré-natal de rotina com o Dr. Moore. Dante deveria ter ido com ela, como sempre, mas uma reunião de emergência com os líderes da família o impediu. Ele queria remarcar, mas Olivia disse que estava tudo bem. Ela iria com Enzo e 2 guarda-costas. Ele concordou relutante, beijou sua testa e disse para ela tomar cuidado. Foi o último erro deles. No caminho de volta da clínica, enquanto o carro seguia por uma estrada tranquila nos arredores de Long Island, tudo aconteceu muito rápido. Um caminhão surgiu de uma curva lateral e bateu diretamente na lateral do veículo deles. Olivia foi jogada com força, sua cabeça bateu na janela e o mundo girou em um guincho de metal retorcido e vidro quebrado. Quando ela voltou a si, viu Enzo caído imóvel no banco da frente, com sangue escorrendo da testa. Os 2 guarda-costas haviam sido arrastados para fora do carro e ela ouviu tiros do lado de fora. Então, a porta ao lado dela foi aberta com força e uma mão áspera agarrou seu braço e a puxou para fora. Ela tentou lutar, mas com uma barriga de 9 meses e o golpe na cabeça, não conseguiu fazer muito. Um pano molhado foi pressionado sobre sua boca e nariz. Um cheiro químico forte inundou seus pulmões e o mundo mergulhou na escuridão. Quando Olivia acordou, estava deitada em uma cama velha em um quarto escuro. O cheiro de umidade e poeira a atingiu primeiro. Seus pulsos estavam amarrados à estrutura da cama com uma corda, apertada o suficiente para impedi-la de escapar, mas não o suficiente para feri-la, como se quisessem mantê-la intacta por algum motivo. Seu coração acelerou enquanto ela se esforçava para juntar as peças. O acidente, Enzo ferido, sequestrado e Mateo.
Ela levou a mão à barriga e sentiu chutes fracos e lentos. Ele ainda estava lá, ainda vivo. O alívio tomou conta dela, mas o medo ainda apertava sua garganta. A porta se abriu e a luz invadiu o quarto, forçando-a a apertar os olhos. Um homem entrou, alto, com cabelos grisalhos e rosto marcado por cicatrizes. Seus olhos eram frios e implacáveis, vazios de emoção ao se fixarem nela. Olivia não precisava de apresentações para saber quem ele era. Ela tinha ouvido Enzo falar sobre esse homem, sobre o que ele tinha feito com Sofia. Então, esta é a mulher que Dante Caruso escolheu para ter seu filho. Victor Benedetto disse, sua voz parecendo o silvo de uma cobra. Admito que o garoto tem bom gosto. Você é mais bonita do que a pequena Sofia era naquela época. Olivia sentiu-se mal ao ouvi-lo dizer o nome de Sofia com tanta naturalidade. Este era o homem que havia assassinado a mulher que Dante amava. O homem que havia destruído seu sonho há 10 anos. E agora ele estava diante de Olivia, olhando para ela como se fosse uma presa. "O que você quer?" ela perguntou, forçando a voz a permanecer calma, mesmo tremendo por dentro. Victor riu de forma seca e fria. "Quero muitas coisas. Quero o território que a família Caruso roubou de mim. Quero a queda de Dante e quero ver a cara dele quando perceber que a história está se repetindo." Ele se aproximou e Olivia lutou contra o instinto de recuar. 10 anos atrás, eu tirei a mulher que ele amava. Ele achava que poderia amar novamente, ter uma família, ser feliz. Mas ele esqueceu que eu ainda estou aqui e que nunca esqueço. Olivia entendeu. Ela não era apenas uma refém por dinheiro ou território. Ela era uma arma para a vingança. Ele queria destruir Dante, destruindo-a da mesma forma que destruíra Sofia. Mas Olivia não era Sofia. Ela havia sobrevivido ao seu próprio inferno. Ela havia lutado contra a pobreza, o abuso, o desespero. Ela não era uma flor frágil destinada a ser quebrada ao meio. Quando Victor se virou para falar com um de seus homens na porta, Olivia se moveu. Ela se lembrou do que Dante lhe ensinara. A corda em torno de seus pulsos não estava impossivelmente apertada, e ela começou a girar os pulsos, soltando o nó. O suor escorria pela testa, o coração batia forte como um tambor, mas ela não parou. Por fim, uma mão se soltou. Ela rapidamente libertou a outra e deslizou silenciosamente para fora da cama. Havia uma pequena janela no canto da parede. Ela se moveu em direção a ela lentamente, tentando não fazer barulho. Sua barriga estava pesada, dificultando cada movimento, mas ela não tinha escolha. Ela precisava sair dali. Por Matteo, por Dante, por ela mesma. No momento em que seus dedos tocaram a janela, um grito explodiu atrás dela. Ela está fugindo. Olivia não pensou. Ela empurrou a janela e pulou. A sorte estava do seu lado. O quarto ficava no primeiro andar e do lado de fora havia grama macia. Ela bateu no chão, sentindo uma dor aguda no tornozelo, mas se forçou a se levantar e correr. Correu com a barriga pesada, correu com a perna gritando de dor, correu sem saber onde estava ou para onde ia. Ouviu passos atrás dela, ordens gritadas, tiros disparados para o ar. Então, uma mão agarrou seu cabelo e a puxou para baixo. Victor Benedetto estava em pé sobre ela, com o rosto contorcido de raiva. "Você acha que pode fugir?" ele rosnou. Olivia deitou no chão, com os braços envolvendo a barriga para proteger o filho, e olhou diretamente nos olhos do inimigo. "Eu sobrevivi 27 anos no inferno", disse ela, com a voz trêmula, mas sem medo. "Você acha que pode me assustar?" Victor levantou a mão, pronto para bater nela. Mas naquele instante, um motor rugiu à distância e a noite se iluminou com os faróis. Tiros ecoaram por toda parte, e Olivia ouviu uma voz familiar rasgando a escuridão. Olivia Dunn havia chegado 12 horas antes, quando Dante recebeu a notícia do ataque. Ele se tornou um homem completamente diferente. O homem gentil que lia livros para o filho através da barriga da mãe. O homem que aprendeu a fazer panquecas só para fazer Olivia rir. O homem que chorou quando soube que ela estava grávida. Tudo isso desapareceu. Em seu lugar estava o chefe da máfia que todo o submundo temia. Com olhos cinzentos frios como gelo e uma voz como uma lâmina, ele mobilizou toda a força da família Caruso, cobrou dívidas antigas de famílias aliadas e ofereceu uma recompensa de os 1 milhão menaelhos para quem tivesse informações sobre Olivia. Ele não comeu, não dormiu, não parou por um único segundo durante aquelas 12 horas de inferno. Enzo acordou após o acidente, com a cabeça ainda enfaixada, mas insistiu em ir com Dante apesar do ferimento. Os dois ficaram em uma sala de comando temporária na propriedade, com telas mostrando um mapa da cidade e telefones tocando sem parar, com relatórios chegando de todos os lugares. Dante disse a Enzo, com a voz rouca de exaustão e dor,
que há 10 anos ele havia falhado, que havia deixado Sofia morrer e que não deixaria isso acontecer novamente. Finalmente, na última hora, uma fonte informou sobre um armazém abandonado nos arredores da cidade, onde os homens de Benedetto foram vistos indo e vindo. Dante não esperou por mais confirmações. Ele liderou um comboio de veículos que atravessou a noite, com o coração batendo forte no peito e os lábios sussurrando o nome de Olivia como uma oração. Quando chegaram, os tiros já haviam começado. Os homens de Dante invadiram o local vindos de todas as direções, e ele correu em direção ao armazém principal com uma arma na mão. Ele não pensou no perigo, não pensou na possibilidade de morrer. Ele pensou apenas em Olivia e Matteo, no sorriso dela, na risada dela, nos olhos verdes que o olhavam com uma confiança que ele não merecia. Ele correu em meio à fumaça e aos gritos até vê-la. Olivia estava no chão, com os braços em volta da barriga para proteger o filho. Victor Benedetto estava em pé, ao lado dela com a mão levantada para atacar, e algo dentro de Dante explodiu. Ele gritou o nome de Olivia, sua voz rasgando o ar. Victor se virou, e quando viu Dante, um sorriso venenoso se espalhou por sua boca, enquanto dizia que Dante tinha chegado bem a tempo de ver a história se repetir. Dante não respondeu com palavras. Ele respondeu com uma bala. O primeiro tiro atingiu Victor no ombro, derrubando-o. O segundo tiro atingiu seu joelho. Victor caiu gritando de dor, e Dante se aproximou, colocou a bota no peito de Victor e olhou para seu inimigo com olhos que não demonstravam nenhum traço de humanidade. Dante disse a ele que, 10 anos atrás, ele havia matado Sofia, que achava que poderia fazer isso de novo, que achava que Dante ainda era aquele homem de 28 anos de idade de antigamente. Victor riu com sangue escorrendo pelo canto da boca e disse a Dante para matá-lo, mas que Dante nunca estaria seguro, que a família Benedetto estaria, e Dante não o deixou terminar. O último tiro soou e Victor Benedetto, o homem que assombrou a vida de Dante por 10 anos, ficou imóvel no chão. Dante ficou parado por um segundo, olhando para o corpo, e não sentiu nada, nenhuma satisfação, nenhum alívio, absolutamente nada. Porque a única coisa que ele conseguia sentir era medo pela mulher que estava a poucos passos de distância. Dante não apenas acabou com Victor, ele também descobriu provas da traição de Salvatore. Enquanto Olivia se recuperava, Enzo garantiu que Salvatore fosse destituído de seu título e exilado de Nova York para sempre, garantindo que ele nunca mais ameaçasse a família. Ele se virou e correu para Olivia, ajoelhando-se ao lado dela. Ela ainda estava consciente, seus olhos verdes fixos nele com exaustão e dor, mas também com alegria por vê-lo. Ele perguntou se ela estava bem, sua voz trêmula enquanto suas mãos se moviam sobre ela, verificando se havia ferimentos, perguntando sobre o bebê, perguntando se eles a haviam machucado. Olivia levantou a mão e a colocou em sua bochecha, e só então ele percebeu que suas próprias mãos estavam tremendo. Ela lhe deu um sorriso fraco, mas sincero, e sussurrou que eles haviam esperado por ele, que ela sabia que ele viria. Dante sentiu lágrimas escorrerem, correndo por seu rosto e caindo na mão dela, que repousava sobre ele. Ele se abaixou e a tomou em seus braços, cuidadoso como se ela fosse algo inestimável. Ele sussurrou que sentia muito. Desculpa por não ter estado lá. Desculpa por ter deixado isso acontecer. Olivia disse para ele não se desculpar, sua voz fraca, mas firme, que ele tinha vindo, que ele a tinha salvado e que era tudo o que importava. Enzo correu, com o rosto tenso de preocupação, e disse que o helicóptero médico estava chegando. 3 minutos. Dante assentiu, sem tirar os olhos de Olivia. Ele a levantou, carregando-a como se ela não pesasse nada, e se afastou do campo de batalha. Ao redor deles, seus homens estavam protegendo o local, mas Dante não via nada além do rosto da mulher em seus braços. Ele disse a ela que ela era corajosa, que ela havia tentado escapar, que ela havia lutado. Olivia sorriu levemente e disse que ele a havia ensinado, que ela se lembrava de tudo o que ele havia ensinado. Dante beijou sua testa, seus lábios tremendo contra sua pele fria, e disse que a amava mais do que qualquer coisa neste mundo, e que nunca deixaria ninguém machucá-la novamente. Nunca. O helicóptero rugia acima deles, seu holofote incidindo como um halo. Dante segurou Olivia com mais força, sentindo o batimento cardíaco dela contra seu peito, sentindo os chutes fracos de Matteo através do tecido. E ele sabia que eles ainda estavam ali, os dois ainda estavam ali, e ele os protegeria com sua vida. 2 semanas após o sequestro, Olivia ainda não havia se recuperado totalmente. O Dr. Moore ordenou repouso absoluto, sem caminhadas desnecessárias, sem estresse.
Dante contratou enfermeiras particulares adicionais para ficarem de plantão 24 horas por dia, transformando o quarto de Olivia em uma pequena sala de hospital com equipamento de monitoramento completo. Ele não saiu do lado dela nem por um segundo, cancelou todas as reuniões, passou todos os negócios para Enzo, apenas para sentar ao lado da cama dela, segurar sua mão e se certificar de que ela ainda estava bem. Olivia disse a ele que estava bem, que ele não precisava se preocupar tanto. Mas ela sabia que isso não importava. Depois do que havia acontecido, Dante nunca deixaria de se preocupar. E na verdade ela também não. Naquela noite, assim que o relógio bateu 2 horas da manhã, Olivia acordou com um susto quando uma dor violenta atravessou seu abdômen. Ela gritou, segurando os lençóis com as mãos, e Dante se levantou instantaneamente da cadeira ao lado da cama, onde havia cochilado. O que foi? O que está acontecendo? Sua voz estava em pânico na escuridão. Dor? Olivia ofegou. A agonia era tão intensa que ela não conseguia formar frases completas. Meu estômago. Dói muito. Dante acendeu a luz e, quando viu a poça molhada encharcando os lençóis sob ela, seu rosto empalideceu. Sua bolsa estourou. Você está 3 semanas adiantada. A enfermeira da noite entrou correndo, examinou Olivia rapidamente e sua expressão ficou igualmente sombria. Ela precisa ir para o hospital agora. O bebê está nascendo antes do tempo. Depois disso, tudo se tornou um turbilhão. Um carro correndo pela noite, sirenes tocando, Dante ao lado de Olivia segurando sua mão enquanto ela se contorcia com as contrações que vinham cada vez mais rápidas e fortes. O hospital brilhava com uma luz forte quando chegaram, e Olivia foi levada às pressas para a maternidade, enquanto Dante corria ao lado dela, recusando-se a soltar sua mão, mesmo quando as enfermeiras lhe disseram que ele tinha que esperar do lado de fora. Doutora. Moore foi chamada, e depois de examinar Olivia, seu rosto ficou tenso com uma preocupação crescente. Há um problema, disse ela, calma, mas séria. O cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê. Precisamos de uma cirurgia de emergência imediatamente. As palavras atingiram Dante como um martelo. Cordão em volta do pescoço. Cirurgia de emergência. Seu filho estava em perigo. A mulher que ele amava estava em perigo. E ele não podia fazer nada, exceto ficar ali, impotente, enquanto os médicos levavam Olivia para a sala de cirurgia. Você não pode entrar, disse uma enfermeira, impedindo-o de passar pela porta. Por favor, espere aqui. Dante ficou parado, olhando para a porta da sala de cirurgia se fechar. E pela primeira vez na vida, ele se sentiu completamente impotente. Ele era o chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Ele podia comandar centenas de homens. Ele podia comprar qualquer coisa, destruir qualquer pessoa, mas não podia fazer nada para salvar a mulher e a criança atrás daquela porta. Suas pernas cederam e ele deslizou para o chão frio do hospital, com a cabeça baixa e os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E então Dante fez algo que nunca tinha feito na vida. Ele rezou. Ele não sabia para quem estava rezando. Não sabia quais palavras usar. Não sabia se alguém lá fora estava ouvindo, mas ele rezou. Ele implorou a qualquer força que pudesse existir para proteger Olivia e Mateo. Ele prometeu que faria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa, se eles estivessem seguros. Ele sussurrou, por favor, sem acreditar que fosse capaz de falar. Palavras fracas e desesperadas de um homem enfrentando o maior medo de sua vida. Enzo chegou em algum momento e sentou-se ao lado dele sem dizer uma palavra. Carmela também chegou, com o rosto sério, mas os olhos cheios de preocupação. Eles ficaram sentados em silêncio, 3 pessoas esperando em um corredor branco e austero do hospital. Cada minuto se estendia por 1 hora. Cada hora se estendia por uma vida inteira. Então a porta da sala de cirurgia se abriu. A doutora Moore saiu e Dante se levantou rapidamente. Seu coração quase parou enquanto tentava ler a expressão dela. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de silêncio que pareceram séculos. Então a doutora Moore sorriu. Parabéns, Sr. Caruso. Você tem um menino saudável. Tanto a mãe quanto o bebê estão bem. As pernas de Dante cederam novamente, mas desta vez de alívio. Enzo o segurou e Carmela pressionou a mão contra o peito e soltou um longo suspiro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Dante e ele nem se preocupou em enxugá-las. Ele apenas ficou ali chorando como uma criança, enquanto o mundo ao seu redor de repente parecia brilhante novamente. Quando ele finalmente foi autorizado a entrar na sala de recuperação, Olivia estava deitada na cama, exausta e pálida, mas sorrindo. E em seus braços, enrolado em um pequeno cobertor branco, estava Mateo.
Dante caminhou até a beira da cama e olhou para o rostinho de seu filho pela primeira vez. Mateo tinha cabelos pretos como os dele, mas quando o bebê abriu os olhos, eles eram verdes como os da mãe. Ele era minúsculo, vermelho, enrugado e a criatura mais linda que Dante já tinha visto em sua vida. Diga olá para o seu pai, sussurrou Olivia, com a voz fraca, mas transbordando de felicidade. Este é Mateo. Dante estendeu a mão, trêmulo, e tocou a mãozinha do filho. Mateo enrolou os dedos em torno dos de Dante, e Dante sentiu seu coração se partir e se curar no mesmo instante. Olá, Mateo, sussurrou ele, com a voz embargada pela emoção. É o papai. Estou esperando por você há muito tempo. Carmela entrou no quarto, e quando viu seu bisneto, seus olhos brilharam com lágrimas. Ela se aproximou da cama e olhou para Mateo com um orgulho e uma ternura que Dante nunca tinha visto em seu rosto. O menino tem os olhos da mãe, ela disse, e o queixo dos Caruso. Ele fará grandes coisas. Olivia olhou para Dante, depois para Carmela e em seguida para Mateo em seus braços, e percebeu que não era mais a garota solitária chorando na chuva. Agora ela tinha uma família estranha e imperfeita, mas que era sua, seu lar. Obrigado, sussurrou Dante, inclinando-se para beijar sua testa. Obrigada por me dar tudo. Sorriu Olivia, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Obrigada por não desistir de mim. Eles se sentaram ali na sala do hospital, 3 gerações da família Caruso, observando o membro mais novo dormir pacificamente nos braços de sua mãe. E Dante sabia que mesmo que o caminho à frente trouxesse mais desafios, mesmo que o mundo deles continuasse perigoso, eles iriam superar tudo porque tinham uns aos outros, porque eram uma família. 2 meses após o dia em que Mateo veio ao mundo, a vida na propriedade dos Caruso havia mudado completamente. O choro de um bebê ecoava durante as noites. O riso de Olivia enchia os dias. E Dante, o chefe da máfia mais poderoso de Nova York, havia se tornado um pai muito diferente. Ele acordava às 3 da manhã para trocar fraldas. Aprendeu a preparar a mamadeira e a embalar seu filho para dormir. E não se importava em ficar sentado por horas apenas para observar Mateo dormindo em seu berço. Olivia observava tudo isso com o coração transbordando de amor. E ela sabia que tinha encontrado a única coisa que antes acreditava que nunca teria. Uma família, um lar, um amor verdadeiro. Numa noite de primavera, quando as flores do jardim da propriedade estavam em plena floração e o pôr do sol transformava todo o céu em ouro, Dante levou Olivia para o jardim dos fundos. Mateo dormia profundamente no andar de cima com a babá de plantão. E pela primeira vez em 2 meses, eles tiveram um momento a sós. Olivia não sabia o que Dante estava planejando. Ela simplesmente segurou sua mão e o seguiu pelos caminhos familiares, até o banco de pedra onde eles costumavam se sentar sob as estrelas nas noites sem dormir. Mas quando chegaram, Olivia parou, com a respiração presa na garganta. O banco de pedra estava cercado por centenas de velas tremeluzentes, suas chamas dançando com a brisa suave e lançando um brilho quase onírico. Pétalas de rosas brancas cobriam o chão como um tapete delicado. E no meio de toda aquela beleza, Dante se ajoelhou diante dela. Olivia levou a mão à boca, lágrimas escorrendo mesmo que ela não quisesse. Ela olhou para o homem ajoelhado a seus pés, o homem que a tirou das ruas, lhe deu um teto, a amou quando ela não conseguia acreditar que merecia amor. Seus olhos cinzentos brilhavam à luz das velas, e em sua mão havia uma pequena caixa de veludo preto. Olivia Bennet, Dante começou, sua voz trêmula de emoção. Você veio até mim como uma estranha em uma noite chuvosa. Você fez um acordo que eu pensei que seria nada mais do que uma transação. Mas você me deu mais do que eu jamais ousaria pedir. Você me deu um filho maravilhoso. Você me deu uma razão para acreditar no amor. Você me deu uma vida que vale a pena ser vivida. Ele abriu a caixa e dentro havia um anel de diamante. Simples, mas elegante, assim como a própria Olivia. Eu sei que não te mereço. Sei que fiz coisas terríveis na minha vida, mas prometo que passarei o resto da minha vida me tornando digno de você, amando você, protegendo você e nosso filho. Olivia, você quer ser minha esposa? Olivia não conseguia falar. Ela só conseguia acenar com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E quando Dante deslizou o anel em seu dedo, ela sentiu como se toda a dor do seu passado tivesse sido apagada. Ela o puxou para cima, o abraçou com força e sussurrou em seu ouvido. Sim, 1.000.000 de vezes, sim. O casamento aconteceu um mês depois, simples e acolhedor, no jardim da propriedade. Não havia centenas de convidados, nem imprensa, nem espetáculo, apenas as pessoas que mais importavam. Carmela na primeira fila com Mateo nos braços
Enzo ao lado de Dante como um irmão, Megan ao lado de Olivia como a irmã mais próxima que ela já teve. Olivia usava um vestido de noiva branco simples, não aquele do quarto trancado, mas um vestido novo que pertencia à sua própria história. Quando ela caminhou em direção a Dante sob o arco de flores brancas, viu que ele estava chorando abertamente, sem se esconder, sem vergonha, apenas um homem tão feliz que mal conseguia suportar. Eles trocaram votos, simples, mas sinceros. Dante prometeu amá-la na escuridão e na luz. Olivia prometeu confiar nele, não importa o que acontecesse. Eles trocaram alianças e quando seus lábios se encontraram no primeiro beijo como marido e mulher, aplausos surgiram dos entes queridos ao redor deles. Na noite de núpcias, eles ficaram na varanda olhando para o jardim onde acabavam de se casar. Mateo estava dormindo no andar de cima e o mundo de repente parecia estranhamente silencioso. Nunca pensei que minha vida seria assim, sussurrou Olivia, descansando a cabeça no ombro de Dante. Como assim? Perguntou ele, envolvendo-a com os braços por trás. Feliz, verdadeiramente feliz. Dante beijou seu cabelo, seu cheiro familiar enchendo seus sentidos. Isso é apenas o começo. Temos toda a vida pela frente. Olivia sorriu e olhou para o céu estrelado. Ela pensou na garota que costumava ser. A garota que se sentava chorando na chuva com uma caixa de papelão encharcada e sem um único dólar no bolso. Aquela garota acreditava que nunca teria nada, mas agora ela tinha um marido que a amava incondicionalmente. Ela tinha um filho saudável e lindo. Ela tinha uma família que a aceitava como ela era. Ela tinha um lar onde pertencia. E quando o primeiro amanhecer de sua nova vida invadiu a janela, Olivia soube que a menina que outrora chorava na chuva finalmente havia encontrado um lar. Não nesta luxuosa propriedade, mas nos braços do homem ao seu lado e na respiração constante do menino que dormia em seu berço. A vida deles não era perfeita. O mundo deles ainda estaria cheio de desafios. Mas eles tinham um ao outro, e isso era tudo o que importava. A história de Olivia e Dante terminou feliz, mas nos deixou lições profundas sobre a vida. Que não importa de onde você venha, não importa quão sombrio seja o seu passado, você ainda merece ser amado. Que às vezes a felicidade vem dos lugares mais inesperados e pessoas imperfeitas podem trazer uma à outra a cura mais perfeita. Que família nem sempre são as pessoas com quem você compartilha o mesmo sangue, mas as pessoas que escolhem ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. E que o amor verdadeiro não é encontrar uma pessoa perfeita, mas encontrar a pessoa que é perfeita para você. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir Moving Stories todos os dias. Adoraríamos saber como esta história fez você se sentir. Você já enfrentou circunstâncias tão difíceis que achou que não conseguiria superar? Você acredita que todos merecem ser amados, não importa como seja seu passado? Compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir os pensamentos que vêm diretamente de seus corações. Obrigado por acompanhar esta história do início ao fim. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias repletos de paz e felicidade. Até breve e nos vemos novamente na próxima história comovente.